vídeo significa que você está prestes a iniciar uma jornada rumo à tua aprovação e de fato eu sei que você tem dificuldade em física, por isso que você está aqui. E eu tenho uma coisa para te contar que é muito especial. Os teus problemas em física vão terminar a partir do momento que você começar essa jornada na turma semestral, nesse plano mais do que especial, que é o plano ouro, focando a tua aprovação, seja em qualquer curso, na UFSC, a CAF, Enem e o UDESC, beleza? Eu vou te mostrar aqui dentro da plataforma agora como que a coisa funciona, passo a passo, para que você consiga entender, beleza? Então vamos nessa. Então aqui está a página do curso. Quando você compra o curso, você cai diretamente nessa página, é aqui que você vai ter acesso, beleza? Essa aqui é a página de acesso. E o curso começa aqui, ó, com a semana 1. Então você pode expandir ou você pode clicar. O que eu tenho aqui? No nosso primeiro encontro, que vai ser no dia 3 de agosto, eu vou chamar essa aula de aula 0. Onde nesse encontro, o que eu vou fazer? Eu vou explicar tudo isso que eu estou falando nesse vídeo, eu vou falar de novo, porém com mais detalhes e algumas sacadas já de estratégia, como estudar, a forma que fazer para que você consiga estudar com qualidade e com eficácia, beleza? Então, aula 0, segunda-feira, dia 3 de agosto, às 19 horas, eu vou trazer tudo como funciona. Aí, dia 4, no dia seguinte, estratégia 0, tudo isso ao vivo. Claro que essas aulas ficam gravadas, caso você não puder assistir no dia que elas forem transmitidas, tá? O que é essa aula de estratégia, essa aula 0? É onde eu vou mostrar como que você deve estudar, para que tipo de prova, como que elas funcionam, como é que você pontua mais, mesmo sabendo pouco, e assim por diante. E aí, de fato, o curso começa a partir de terça-feira, quarta-feira, né? Você terá trilha de aulas para assistir dessa semana. Observe, isso aqui é a semana 1, ondulatória, parte 1. O que o prof selecionou? 4 aulas para você assistir da plataforma. Ok. Na sequência a gente tem a semana 2, vamos expandi-la. O que eu tenho agora? Revisão 1. O que é a revisão 1? Resolução de questões pendentes da semana anterior. Então todos os exercícios da semana 1 que você não conseguir resolver, você vai mandar no nosso grupo de WhatsApp, onde nesse grupo eu vou ler todas as questões e vou trazer para o encontro das segundas-feiras. Então a segunda-feira, toda segunda, tem uma aula de resolução de exercícios. E não qualquer exercício, aquele que você não conseguiu fazer. Beleza? Terça-feira, o que eu trago? Estratégia 1, é aonde começa o grande lance do curso. Eu vou trazer questões inéditas, feitas por mim, baseadas em cada banca de vestibular e vou mostrar como esses conteúdos que nós estamos trabalhando podem aparecer nessas provas, beleza? Eu vou colocar um exemplo aqui para a gente ter uma ideia, para você ter uma noção do que eu estou falando aqui, ó. Uma aula 5 qualquer, qualidades fisiológicas do som. Então você vai clicar na aula, vai abrir aqui o play da aula, você vai dar o play nesse camarada, você vai assistir essa aula na velocidade que você quiser, quantas vezes você quiser, tá tudo passo a passo. Então eu trago sempre de maneira teórica, sempre focando tem muita dificuldade, para quem tem muita dificuldade, não sabe nada de física, tem uma base bem fraca, esse curso é para você, beleza? E você vai ver que ao longo da aula, vai chegar lá no finalzinho da aula, eu vou começar a fazer exercícios. Toda aula tem resolução de exercício na própria aula, sempre no finalzinho. Que aula é essa, Tiagão? Que material é esse? Então eu te mostro aqui no cantinho para você entender. Olha lá. Então esse é o material referente a essa aula de qualidades fisiológicas do som. Então você vai anotando comigo, passo a passo, preenchendo tudo dentro dessas pequenas caixinhas, anotando tudo que foi importante, tá? Todos os detalhes, as frases de prova que o professor coloca, sempre aparecem nas provas. Então você vai, é como se fosse o seu Memorex, né? Você vai armando ele aqui, ó, e aqui começa. Essa parte aqui que eu chamo de você precisa fixar, todos esses exercícios aqui, o prof resolve no vídeo, na própria aula. Lembra que eu falei que no finalzinho da aula a gente faz testes? Então eu faço esses aqui sempre no final da aula. E aí no pós-aula, quando você terminar de assistir aquela aula 5, por exemplo, você vai ter esses exercícios aqui como tarefa. Veja, exercícios selecionados a dedo, bem contextualizados, exatamente como são as provas de Santa Catarina e o Enem.
beleza? Vai fazer bonitinho, vai chegar no final e vai confrontar com o gabarito. Aqueles exercícios que o gabarito não chegar, ou você fez de outra maneira, quer saber se está certo, vai mandar no grupo do WhatsApp, para que segunda-feira no nosso encontro eu consiga resolver com você, beleza? E depois disso tudo vem a grande cereja do bolo, que é a parte do simulado. Pô, Tiagão, tem simulado também? Pô, não seria um curso de física se não tivesse um simulado. Você vai perceber que sempre no final da trilha, tá? Deixa eu pegar ela aqui, ó. Deixa eu pegar aqui semana 2. Você vai ver que sempre no final da trilha, agora acho que eu consegui. Isso. Sempre no final da trilha, ó, revisão da semana anterior, estratégia da semana anterior, trilha da semana, aula 5, 6 e 7, simulado. Esse aqui é um simulado ACAF, é só um exemplo para você ter uma ideia, tá? Quando você clicar em simulado e botar em iniciar simulado, o que vai aparecer? Já vai aparecer um timer para você aqui. Significa que você vai ter 30 minutos para responder essas questões aqui que seguem, baseado em tudo que nós já trabalhamos até então. Então você vai marcando. Pô, aqui é letra B, vou chutar aqui, vou ver se eu estou bem de chute, tá? Pô, próximo, e vai marcando. Se você quiser ir para frente para fazer aquela ali depois, sem nenhum problema, tá? Então você faz aqui, vamos para a próxima. Marcou aqui letra A, é só um exemplo aqui para você ter uma ideia da dinâmica da plataforma, beleza? Tá? Então passa para a próxima aqui, questão 5, se você quiser pular, você pula, depois você volta, e assim por diante, tá? Questão 6, e aí acho que essa aqui é a última questão, aí, ó, terminar simulado. Quando você apertar terminar simulado, o próprio sistema vai corrigir quantos pontos você fez, vai te dar a tua nota, e vai principalmente conflitar com a média da galera toda que está fazendo a turma semestral, para você saber como é que você tá. Porra, eu tô mal de chute, né? 1 de 7. Enfim. Aí você vai clicar aqui, ó, orientações para correção. Essa é a parte crucial. Quando você clicar aqui, o que vai pintar embaixo? A questão, o gabarito que você marcou, o gabarito correto e embaixo um videozinho onde eu que vos falo corrijo cada questão desse simulado em vídeo. Ou seja, não existe a possibilidade de você se matricular na turma semestral e não aprender. Porque eu vou pegar no teu pé. Você fez a semana, estamos na semana 2, estamos na semana 3. Então você precisa reservar um horário para fazer essas aulas. Tem aulas que são mais curtas, tem aulas que são mais longas, em virtude de muitos testes que eu faço no final. Então você precisa se organizar, tá? Só passa no vestibular quem aprende e não quem decora. E é isso aí, minha gente. Estamos começando mais um episódio aqui na Sala dos Aprovados. Eu, professor Tiagão, do Raciocina Física, um curso específico de Física para a prova de vestibular. Estou hoje acompanhado de duas máquinas aqui no meu estúdio hoje, tá? Hoje você vai conhecer a história da Samantha Correia. A Samantha é uma aluna extremamente dedicada, não só para os estudos, mas para as coisas dela. Até tem gente que diz que ela é louca, mas eu acho que ela é um grande exemplo para a gente poder falar hoje aqui, trocar ideia, e vai que você se identifica também com a história dela. E ela não veio sozinha. Ela veio acompanhada da mãe dela, que é a prova, porque senão daqui a pouco a gente vai chegar, ela tá mentindo, que ela tá dando migué, porque não tem como ela fazer tudo isso que ela faz com apenas 20 anos e entrou na faculdade de medicina da UFSC direto do terceirão, né? E hoje ela já empreende, ela já utilizou tudo, ela juntou tudo que ela usou para poder passar e tá compartilhando com a galera. Isso é muito importante, isso é muito legal, porque tem muita gente que guarda o conhecimento para si, mas ela resolveu, vou liberar, né? Então sejam bem-vindas, meninas. Está aqui comigo, obrigada. Samantinha, Charlene. Gente, obrigado por vocês estarem aqui hoje, tá? O prof está muito contente. A gente está se encontrando aí depois de 3 anos que você passou, né? A nossa amiga Samantha foi nossa aluna aqui do curso. Com 17 anos fez o curso, Samantha? Foi. Isso, beleza. Mas antes de eu começar a falar, Samantha, dá um oi pra galera e se apresenta, e é isso. E aí, gente, eu sou a Samantha.
Essa aqui é minha coach que tá aqui comigo, em breve ela se Coach desde bebê. Exato. É isso aí. Toda a metodologia dela foi a Sem vencedora. Hoje em dia eu tenho 20 anos, estou agora indo para o 6º período de medicina da UFSC, fui aprovada direto do terceirão. A gente vai comentar um pouco sobre os perrengues envolvidos nesse processo. Isso aí. Mas coloquei na cabeça que eu queria muito passar direto do terceirão. Deu tudo certo. Física era para ser um calcanhar de Aquiles e foi um grande diferencial da minha prova. Então, hoje em dia, estou vendo meu sonho, estou aí caminhando para um meio médico, em breve médica, e vamos compartilhar um pouco sobre como foi essa trajetória. Charlene, fique à vontade. O microfone é seu. Então, eu sou aquela mãe, assim, né? Mãe coruja, né? Claro, não tem como. Sim. Mas é que, assim, é muito orgulho. A Samantha realmente foi uma menina que sempre foi muito dedicada nas coisas que ela fez desde pequenininha, muito estudiosa, sempre gostou muito de livros. Então, eu acho que ela lia muito e ela sempre estava envolvida em alguma coisa. E tudo que ela se propõe a fazer, ela faz bem feito. Então, desde pequena, a gente nunca teve preocupação com ela, de estudos e coisas assim, né? De notas ou coisa assim, ela sempre foi uma menina que gostava daquilo, ela sempre estudou muito por prazer, não era uma coisa que a gente, obrigava para estudar, e também a gente nunca cobrou muito dela, assim, a gente deixava ela no ritmo dela, se fosse tirar uma notinha mais ou menos, a gente disse, não foi dessa vez, vai ser da outra. Era eu que chorava, não era eu que reclamava, era eu que ficava reclamando. Ela que sempre, né, e a gente tentava acalmar ela um pouco, porque eu acho que isso também é o papel do pai e da mãe. Total. A gente apoiar ele nos momentos difíceis e tudo, né? E sempre dando apoio. E hoje ela está aqui. Essa foi mandando ver. Um orgulho, porque ela colocou na cabeça que ela queria realmente fazer medicina. A gente sabe que é super difícil para passar hoje no vestibular. Ela queria direto o terceirão, ela queria que fosse na federal. Então, teve aqueles momentos, né, difíceis ali e tal, mas graças a Deus hoje a gente, né, tá super feliz que ela está fazendo o curso que ela gosta, numa universidade muito bacana, que é a UFSC realmente. Sim. Então, um orgulho, né? Como filha. Maravilha, então estão apresentadas as meninas, né? Vamos falar meninas, né? Cara, e assim, né? Logicamente, para quem tá vendo esse programa agora, tá pensando, meu Deus, Samantha não tem problema, Samantha é a menina perfeita, família da Samantha, né? Porra, sempre tem perrengue. Sempre tem aquela parada que acontece, que às vezes a gente gostaria de fazer alguma coisa, pô, Samantha, não vai dar pra fazer porque tá meio apertado, vamos dar uma segurada, vamos fazer de uma outra maneira, né? Mas vamos lá, ô Samantha, quando que brilhou assim os teus olhos, assim, pô, acho que medicina é o que eu gostaria, lidar com a área da saúde é o que eu gostaria de fazer pro resto da vida, se foi algum tipo de influência na família, algum amigo, algum parente, alguma pessoa próxima, internet, filmes, né? Tem gente que se inspira por diversas maneiras. Como é que foi contigo? Assim, eu vou ser a primeira médica da família, então não teve essa referência. Exato, não tem nenhum médico na família, enfim. Mas acho que surgiu muito de aulas de biologia que eu tive no meu ensino fundamental. Eu sempre, na verdade, assim, muito ironicamente, gostava da matemática. Eu era super das exatas, eu fazia o BIMEP, ORM, eu gostava muito dessa parte de exatas. Mas eu tive um contato com talvez por isso ela é assim, acelerada. Não, o pessoal das exatas é assim. Ela gosta. A galera das exatas é isso aí. Exato, super no 330, no 330. Daí eu tive contato com um professor que era de biologia e ele era super assim, da curiosidade, vamos ver um experimento, vamos ver um camarão no microscópio, uma coisa bem que fez lúdica. Exato, que fez eu abrir os olhos para as biológicas, assim. E ele falava muito sobre essa questão de saúde, a gente tinha momentos de ler artigo científico em grupo, assim, umas paradas bizarras no 8º ano. Então, ele abriu muito meus olhos para isso de biológicas. E eu peguei muita pandemia no 9º ano, que foi bem essa transição pro ensino médio, que era quando eu tinha que decidir o que eu vou querer fazer para minha vida. Porque eu pensei assim, não, vou me dedicar ao ensino médio para um objetivo de faculdade, porque eu sabia que eu queria fazer faculdade, né? Então, eu vou me dedicar no ensino médio para qualquer graduação que seja, mas eu queria definir já no meu 9º ano. Desse contexto de pandemia, eu já estava super apaixonada com as biológicas, de saúde nesse meu tempo, e medicina sempre foi uma área que para mim era essa realização de quanto mais você estuda, mais você ajuda. Eu gosto de coisas que são muito práticas, assim. Tipo, impactar na vida de alguém. Eu não sou muito dos abstratos, sabe? Eu gosto de coisas diretas. E a medicina é muito isso. Quanto mais você estuda, mais você entende o melhor tratamento, mais você entende o melhor diagnóstico, o melhor exame. Então, eu queria muito... Então, foi uma junção de coisas
que daí no meu 9º ano de pandemia eu falei assim, não, eu quero muito fazer medicina. Daí eu entrei pro 1º ano já com essa cabeça, assim, lá na frente eu vou querer fazer medicina. Então foi meio que esse conjunto de coisas, sabe? Eu não tenho nenhum médico na família, vou ser a primeira, mas acho que é uma área que eu me apaixonei muito por isso, sabe? Uma coisa direta, prática, quanto mais eu estudo, mais eu ajudo as pessoas, e ainda mais contexto de pandemia, caos de saúde, né? Aprendi muito, assim, a entender Fomentou. a importância. Exato. Deixa eu te perguntar, ô Charlene, como é que foi receber essa notícia, assim? Pô, a gente trabalha em alguma área, né? Se vocês quiserem falar a área que vocês atuam. Mas como é que foi? Pô, é diferente, porque geralmente, né, tem uma influência, seja qualquer área, eu vou falar por mim. Por que que o Tiagão hoje é professor, né? Porque a avó do Tiagão foi professora, a mãe do Tiagão é professora, a tia do Tiagão é professora, a irmã do Tiagão é professora, A família toda. entendeu? Né? Então, foi o meu espelho, foi a minha referência. Pô, e a minha avó faleceu faz 2 anos, né? E a avó era aquela professora de dar reguada nos alunos, sim. aluno no milho. Pô, se isso acontece Meu hoje é Deus. loucura, né? Mas quando a avó ficou doente, antes de falecer, cara, acho que no hospital a minha avó recebeu para mais de 50 visitas de ex-alunos. A senhora me ensinou a ler e escrever, os caras já com 60 anos. Tipo, lembraram da minha avó depois de 50 anos. Entendeu? Então, são algumas referências que eu tive para escolher seguir o mesmo caminho delas, né? Sim. Como é que foi para vocês, assim? Putz, não temos médico na família, chegou a Samanta do nada, me decidi. Vou fazer medicina, como é que foi isso aí? Eu acho assim, o que a gente viu disso? A gente vem de uma família muito humilde, muito simples. Assim, na verdade, universidade mesmo, faculdade, muitos poucos fizeram da minha família mesmo, né? Ninguém teve isso. Então, eu acho que a Samanta, quando pensou em fazer medicina, eu acho que ela quis, assim, primeiro ela já, porque ela gosta muito de estudar e tudo, ela viu, acho que nesse curso, uma maneira de ajudar as pessoas. Meu pai sempre foi muito doente, sempre teve muitas coisas, sempre ia para o hospital público, coisas assim e tal. E eu acho que isso também fez ela, eu acho que, de querer ajudar as pessoas. No entanto, hoje ela, quando vai nos plantões dela, inclusive ali que ela está fazendo alguns plantões, ela quer logo acabar com a fila, ela quer atender, sabe assim? E eu vejo esse, né, assim, um brilho no olhar dela em ajudar. A gente não é da área da saúde, né? Eu de finanças, meu marido também comercial. A minha outra filha fez fonoaudiologia e engraçado que as duas foram para a área de saúde. da saúde, porque a minha outra filha, ela é fonoaudióloga, também formada pela UFSC, e ela tem uma clínica que ela atende crianças com autismo. A Samanta, então, também, eu acho que né, essa coisa que a gente... Acho que a gente gosta disso. Apesar de eu também não ter feito, eu sempre também admirei muito essa questão da saúde, mas a questão de ajudar. Eu acho que quando você faz um curso que tem um propósito maior, de você poder... Até professor, que eu acho que é legal, porque é um propósito, você está ajudando, né, algum aluno, melhorando a vida dele. A medicina também é isso, né? Você está ajudando alguém, está melhorando a saúde. Então, assim... Sem contar que eu fui uma criança bem zicada de saúde, e essa daqui era a minha médica Ela pessoal, também sempre tinha muitas Sempre coisas. alguma coisa. Sempre alguma coisa. A rainha eu frequentei das ites. muito... Sempre. Hospital infantil direto. Até hoje. Tava Vivia em Samantinha. hospitais direto e tal. Madrugadas. Então essa cena já estava traçada. Tem ali. Já. Apesar de ninguém ser da área da saúde, mas eu acho que também, por essa história da gente ter vindo de uma origem humilde, de também ter alguns casos, né, na família, de doenças e tudo, e pelo propósito mesmo. Eu acho que a da Samanta, eu não vejo ela fazer um outro curso que não seja por propósito, né? Sim. Poderia ter outros cursos, mas eu acho que ela gosta dessa coisa de ajudar o outro. Sim, esses cursos, essas profissões, né? A profissão. Vinculadas à doação, né? Doação de tempo, doação de empenho, seja uma licenciatura, seja uma área da saúde, seja um direito, seja uma engenharia. Eu tenho uma seguinte premissa, assim, né? Quando a gente gosta do que a gente faz, quando a gente sai de casa, a gente parece que não está indo trabalhar. A gente está indo curtir, claro, que vai ter aquele dia que tu vai, porra, Tá chovendo. tá chovendo, pô, tá frio, mas eu vou lá, vou resolver, Mas, em porque tem geral, uma é galera muito que legal. depende de mim, né? Tipo aqui, ó, Tiagão, eu estou trabalhando nesse momento, mas parece que eu não estou trabalhando, nós estamos batendo um papo, né? Então, é mais ou menos assim. Então, assim, essa escolha, seja a área que for, né? Porque tem muita gente que tem essa escolha por status.
Talvez lá no teu curso lá deve ter uma galera assim nessa linha que tipo, tô aqui... E também tem muitas gerações, assim, de médicos que acaba seguindo nesse, tipo assim, uma família que vem muito da medicina. Cara, tradicional. Hoje é o mais comum, tipo, igual eu, ó. É Professor, muito, professor? Tiagão, professor, né? O pai é médico, a mãe é médico, o tio é médico. Vou fazer medicina, porque às vezes já tá com a coisa meio que encaminhada, já vai trabalhar na clínica do tio, já tá meio encaminhada, e a Samanta tá no escurão. Tá. Né? No fundo é isso. Cara, isso é muito bom, tá? O prof tá muito orgulhoso de você. E uma coisa que eu acho legal, assim, de comentar é que eu tinha muito medo de tomar a decisão de querer medicina. Inclusive, foi um papo que eu tive com meu avô, que também tinha N problemas de saúde, que foi justamente perguntar assim, não sei se eu faço outro curso ou se eu faço medicina, porque aquela coisa, você não se sente capaz de passar no curso e todo mundo fala que é medicina, que é muito difícil de passar, daí você tem medo de sonhar com algumas coisas, sabe? E talvez alguém esteja passando por isso também, de, queria ajudar, mas não sei se eu sou capaz de passar, não sei se eu sou capaz de entrar. E meu avô falou uma coisa que, assim, mudou minha vida, que eu até falei pra ele, que era assim, ele falou, se tem alguém que conseguiria, vai ser você. Porque você tem essa força de vontade, você quer fazer acontecer, você vai ajudar, o teu propósito é o mais puro que tem. Então, você tem que ir lá e tem que fazer acontecer, sabe? E eu acho que é isso. É difícil tomar a decisão, quero medicina, porque é um curso concorrido, tem várias dificuldades, a própria graduação é difícil. Mas quando você tem esse propósito de, eu quero estudar para poder ajudar o outro, eu quero aperfeiçoar o que eu sei de conhecimento para a pessoa ter uma vida um pouco melhor, ter um diagnóstico mais rápido, um tratamento melhor, eu acho que é um propósito para você ir atrás, sabe? Sim. Então tem uma coisa que é bem legal também, assim, né? A gente está passando por um momento onde é uma geração muito impaciente, essa atual geração, né? Que é a galera que está entre 15 e 18 anos, né? Talvez tu pegou o início dessa geração. Se for ver, a gente tinha que ter paciência para ver algumas coisas. Por exemplo, eu quero assistir um desenho na televisão. Era naquele dia, naquele horário. Hoje, se você não gosta de um desenho, você só dá com o dedinho ali e já foi. Então, hoje a galera é muito impaciente, a galera é muito imediatista, né? Então, talvez seja um dos motivos pelo qual a pessoa tem um pouco de dificuldade de ingressar na faculdade. Passar pela prova da UFSC, ou a prova do Enem, a prova da faculdade que ela for fazer. Isso impacta muito no estudo. Porque, por exemplo, se a gente for fazer um refresh aqui. Quando tu estavas no ensino médio, na escola, quantas provas que você fez de escola? Hoje tem prova de química, sei lá. Dessas provas que você fez, quantas os professores não falaram os assuntos que cairiam? Putz, pouquíssimas. Pouquíssimas. Todas são. Quantas o professor não fez uma aula de revisão antes? Pouquíssimas também. Pouquíssimas. Então, no fundo, o que acontece, né? Existe a empresa por trás, que é a escola privada, ou existe a escola pública. Estamos falando de uma escola privada, por exemplo. Que tem aula todo dia, aqui, aquela coisa toda e tá. Só que, no fundo, é uma máscara. Porque no dia da UFSC não vai ser assim. Eles vão te dar o cronograma dos assuntos que aparecem. E agora o que vai aparecer, surpresa, né? Então, ou seja, vocês foram condicionados a estudar de uma maneira que não vai ser a maneira que vocês vão ser cobrados depois de 12 anos. Semana que vem tem prova. Assunto A, B, C. Na véspera, prof, faz uma revisãozinha. Aí o prof não quer ficar mal com a galera e também não quer ser mandado embora da escola, porque o seu rendimento do aluno cair, o pai tira da escola. Desculpa a palavra, quem se fode é o próprio professor. Não, eu não gosto desse professor. Tá todo mundo tirando 4, 5. O professor é ruim. Não, na verdade, o cara tá querendo fazer o certo. Sim. Ele tá querendo que o aluno se vire, né? Hoje as escolas, eu acho que não tem... Eu vim de escola pública, né? Reprovava. Você reprovava mesmo. Você não foi um bom aluno, você não tirou nota e você reprovava e não tinha também o pai, não tava lá reclamando, não tinha nada. Não, e época que a escola pública era muito forte. Sim. Eu fiz todo o meu ensino médio, escola fundamental e médio, escola pública, né? Era muito forte mesmo. E não era que o aluno reprovava, não tinha essa questão. Você não tá apto. Não tá apto, a passar. Isso, é você ir para, né? Vamos aprender mais um pouco. Prova, vamos fazer de novo, né? Aí tem vários motivos pelo qual o aluno não conseguiu atingir aquela média. Às vezes tem muita gente que, no meu caso, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, como garçom, eu trabalhei, né? Tinha que estudar e trabalhar.
Então, às vezes o cara não tem tempo de estudar para a prova, por isso ele não conseguiu desempenhar, que hoje é a grande maioria. Sim, sim. Muita gente que está vendo a gente aqui hoje está de escola pública, o cara trabalha de manhã, trabalha à tarde, faz o cursinho à noite. Raros são os alunos que só se dedicam a estudar. E que bom que tem esse tipo de possibilidade. Que bom, mas cada um dentro da sua realidade é complicado. Mas agora, se tu tens um professor que passa um mês inteiro te explicando um assunto, força elétrica, e na véspera da prova ele diz o que vai cair, te diz as questões que vão cair, e te ensina como fazer, no fundo, ele não te incentivou a estudar. No fundo é isso. Hoje é difícil, né, para o jovem estudar, parar e estudar, porque é isso, tem tantas informações, tanta coisa que ele não consegue sentar ali e, tipo, para eles é perder um tempo, né? Tanto é que muitos perguntam para a Samanta, né, o que ela fazia. Já vamos chegar nesse ponto. Porque eles querem entender, porque realmente é uma dificuldade hoje do jovem parar para tirar o tempo. Não, aqui é o meu tempo de estudo, né? Isso então, é muito difícil. É muito complexo. Porque hoje é tudo muito acelerado. Até na nossa live semana passada. Para você que não assistiu, também vou deixar o card aqui. Live com a Isadora, com a Leandra, formada em Medicina na UFSC, com a Alice. Isadora passou em primeiro lugar em Medicina na UFSC. A gente comenta sobre muitas outras coisas, porém com outro viés, uma outra realidade de quem fez cursinho durante 2, 3 anos. Tá o card aqui, beleza? Bom, então, qual é a trama? O jovem hoje, ele tem muita dificuldade de parar. Tipo, se eu botar um jovem aqui de 15 anos, cara, eu quero que você fique 1 hora sentado. Sem fazer nada. Não vai conseguir. Parece que faltou uma droga, sabe? Tipo, Sim. E geralmente a droga é aqui, né? Então, hoje tá tudo aqui. O cara vê uma videoaula por aqui, o cara compra o material da Samanta por aqui, o cara vê a Samanta aqui, ele fala com a Samanta aqui. Só que na hora do estudo ele precisa entender que é ele. Ele tem que parar ali, né? E aí quem tem vícios, celular, filme, série, precisa se organizar. Precisa se planejar, né? E aí eu te pergunto, Samanta, talvez agora a gente vai entrar num próximo bloco muito importante. Após que você decidiu, quero fazer medicina, ok. Aí tu começasse a ver o que quantos pontos preciso fazer, né? E ter essa maturidade desde o primeiro ano também é complicada, talvez no meio de uma pandemia. Antes de falar isso, como é que foi de pandemia? O teu estudo, assim, como é que foram em casa, conseguiram se virar? Foi uma merda mesmo? Muito que isso me impactou. Eu não sabia nada de física justamente pela pandemia. Porque era o primeiro ano do ensino médio. Exato. A mecânica já travou ali. Foi no primeiro ano, que era bem quando eu tinha comecinho de física. Quando eu cheguei lá no terceirão, eu achei assim, eu nunca tive essa matéria em toda a minha vida, porque foi na pandemia. Então, assim, teve seus impactos. Assim, eu acho que eu consegui ir bem mais pra frente no ensino médio por uma base boa, porque a pandemia eu acho que foi igual a todo mundo. Porque, assim, eu tentava estudar e tudo mais, mas... A gente tá falando de pandemia, né? A gente foi um caos meio emocional. Difícil, jovem. E tava naquele clima de pegou, morreu. Tava nesse clima. Eu acho que foi um momento que, tipo assim, eu consolidei coisas que eu sabia, mas eu não aprendi muitas coisas novas. Tipo assim, eu peguei uma física pela primeira vez, que foi meio assim. Geografia também, algumas coisas de geografia física. Geografia era uma coisa que te me pegava, exato. Porque coisas novas que foram introduzidas na pandemia, eu senti que eu não peguei muito. Eram coisas assim, matemática, por exemplo, continuei bem, não foi uma coisa que eu perdi rendimento. Biologia, continuei bem, mas coisas novas me pegaram um pouco, assim, sabe? Tá. Então, porque... Mas claro, né? Estamos falando de pandemia 2019-20, né? Já estamos em 26, né? Então, talvez hoje, 2026, quem pegou a pandemia e está estudando hoje, estava no seu 5º ano, 4º ano, 3º, então já não é uma coisa que impacta. Porque até então, a gente está em escola, a gente sabe o que está acontecendo. Sempre vi uma desculpinha. Ah, não, mas é porque... Tomar porque a pandemia... Mas a pandemia foi há 20 anos atrás, pô. Tu nem tava nascida 20 anos atrás. Não, mas a pandemia me pegou. Não, calma, segura, né? Então tem essa muleta ainda, tá ligado? Né? Mas, enfim. Beleza, decidi que vou fazer medicina, ok. Começasse a se coçar. A desbravar. Quando tu começou a se mexer... a sair do que só o primeiro ano solicitava e começasse a pesquisar algumas coisas. Vou ver como é que quantos pontos precisa fazer, vou conversar com alguém, vou pedir uma ajuda. Como é que foi isso aí?
Assim, no primeiro ano, eu acho que era bem isso de pesquisar. Porque eu não tinha a mínima noção de nada, de nota, de matéria. Tipo assim, no meu fundamental, não tinha essa noção de notas de vestibular. Então, no ensino médio que você começa a pensar nisso, né? De nota de corte, essas coisas. Então, meu foco, principalmente em matéria, era assim, eu vou estudar muito bem o que está no meu primeiro ano. Porque eu pensava assim, o que cair no vestibular vai ser conteúdo de ensino médio. Então, tem que estar consolidado. Eu não ficava noiada no meu primeiro ano de, vou fazer questão simulado a rodo. Era mais assim, eu vou entender a base do que vai ser cobrado lá pra frente e vou entender o que está sendo passado nas minhas aulas normais de ensino médio. Então, prestava atenção na aula, anotava, fazia exercício que o professor mandava, era mais isso. E eu ia atrás de entender o que ia ser cobrado, no sentido de notas de corte. E nesse momento eu ainda estava bem Enem. Então, eu aprendi a fazer uma redação Enem. Porque teve essa virada do Enem, o Enem tava muito, Exato. O Enem é a melhor prova do mundo. Não tô dizendo que não é, pessoal, não tô dizendo que não é. O Enem é Então eu comecei a olhar, entendi o que era uma competência 2, a competência 3 do Enem, comecei a entender esses critérios. Por conta própria. Por conta própria, pesquisando assim na internet, o que era uma boa... Muito foco em Enem mesmo, o que seriam bons repertórios, entendimento de redação. Mas meu foco mesmo era entender conteúdo de primeiro ano, sabe? Esse era meu foco, pô, me passou função, vou entender função, claro, pra prova, mas eu pensava, em algum momento isso vai ser útil pra mim. Então eu não tinha esse pensamento de, vou estudar, decorar pra prova e esquecer. Então eu pensava, mais pra frente isso vai ser relevante. Então agora eu já faço uma pausa aí. Isso tu tinhas 15 anos, 16 anos. Primeiro ano do ensino médio. 15 anos. Isso. 15. Então aí vamos lá. Entrou com 16 Aí nesse momento tem pessoas de 15, 16 anos nos vendo aqui. Nada a ver o que essa guria tá falando. Eu tô no TikTok, eu tô beijando na boca pela primeira vez, né? Então, eu queria que talvez tu falasse um pouco sobre a tua vida, não expor a tua vida pessoal, mas tipo, a Samantha saía com as amigas, Samantha brincava, Samantha se divertia, Samantha namorava, beijava ali. Porque tem gente que pensa, não, a Samantha é um ponto fora da curva, nerd, super nerd, não tem amigos. Porque o que pensa a pessoa, não, passou em medicina direto do terceirão. Tem essa maturidade de entender que desde o primeiro ano, se ela fizer um trabalho parcial em 3 anos, ela não precisa fazer tudo no último, é uma pessoa fora do planeta Terra. Então, fala pra galera, Samantha. Tinhas uma vida normal? Como é que era? No primeiro ano eu tinha uma vida muito normal, porque estava recém saindo da pandemia. Era esse momento, assim, nono ano foi o ano inteiro em lockdown. E o primeiro ano foi, vamos voltar aos poucos, era meio híbrido, uma coisa meio usando máscara. Aquela coisa. Então, era um momento também que eu tava meio reprimida de uma pandemia, de eu quero fazer amizades, porque, pô, no ensino médio, todo mundo fala das amizades do ensino médio, então eu queria sair, e eu realmente saí. Tipo assim, quarta-feira, vamos almoçar todo mundo, aquele almoço, né, de amigo, que almoça, que emenda com cinema, que emenda não sei das quantas, e ficou o dia inteiro no shopping. Sim. Então, tinha muito esses momentos de fazer amizade, conhecer gente nova, pós-pandemia, realmente, né, então eu conversava muito com a galera. Mas eu acho que o que me privilegiou muito foi... Eu acho que o que mudou muito foi a visão. Isso vai ser relevante mais pra frente. Mesmo que não mude nada na sua rotina, de estudar à tarde, enfim, eu ter a consciência de, pô, na aula, tá todo mundo sentado olhando para um professor. Vai ter gente que vai estar mexendo no celular enquanto o professor fala, por exemplo. Mas se eu estou prestando atenção, isso não muda em nada a minha relação com meus amigos, porque, segundo eles estão só mexendo no celular, mas eu estou prestando atenção porque mais pra frente vai ser útil. Então, não impactava a minha vida social, porque na aula todo mundo estava obrigado a estar lá prestando atenção, e eu realmente estava prestando atenção. E de tarde, pô, vamos no almoço, vamos sair, vamos rolezar e tudo mais. Então, com meus amigos era super tranquilo, porque não era tipo, gente, eu vou sair, que nem virou no meu terceirão. Não vou sair porque eu vou estudar. Não era chata, exato, não era chata. Mas eu tinha essa visão mesmo de vou prestar atenção no que esse cara tá falando. E é muito o que eu falo, assim, talvez a tua mãe agora vai. E como foi a visão da mãe, tipo, nessa transição, né? Pô, talvez eu queria que a minha filha curtisse mais. E não também, pô, no terceiro ano meio que se fechou. Não namorou, não apareceu com ninguém aqui pra gente conhecer. Ô, essa aqui é a pessoa tal, né? Como é que foi essa visão, assim? Tudo natural, porque tem uma filha mais velha. Tem, Talvez a filha mais velha passou por uma outra estrada. Sim. Queira ou não, a gente como pai, a gente vê os filhos ali, essa aqui trilhou esse caminho. Mas essa mãe tá indo para outro caminho diferente, isso é estranho, né? Sim. Como é que foi ver isso aí? Que nem ela falou ali, né? Sempre no primeiro ano, na verdade, e
E ela sempre foi assim, acho que desde sempre nos estudos, ela sempre teve relação, porque ela sempre foi muito comunicativa, percebe-se, né? Não fica quieto, né? A mãe não é Maravilhosa. assim, a mãe é super tímida e tal, mas ela sempre foi muito comunicativa. Mas eu acho que sempre o diferencial que ela teve foi que ela sempre focou na sala. Agora é para ter aula, vamos ter aula. Tô aqui. Agora, isso, tô aqui, é para prestar atenção no professor. Agora é para sair esse momento com os amigos? Vou sair com os amigos. Então, ela sempre soube separar muito as coisas, assim. É claro que depois, no terceirão, que eu acho que foi mais pesado, que ela ficou mais dedicada, que assim, aí ela não queria, né? Aí tinha umas coisas que a gente às vezes tinha que até que falar para ela. Vai sair com os amigos, vai fazer alguma outra coisa, porque ela colocou aquilo, porque daí é isso. Eu enlouqueci, no caso. Quando ela, que eu já tinha até comentado ali, quando ela coloca uma coisa, né, na cabeça dela que ela quer aquilo ali, ela foca naquilo e vai, ela é focada. Então, assim, no primeiro ano a gente não se preocupou, não teve muitos problemas, não teve nada. Mas depois a gente teve que ali, no terceirão mesmo, assim, ela teve algumas fases ali angustiante, de estar ali perto dela, enxugar umas lágrimas, alguns surtos, algumas coisas assim, para poder conseguir equilibrar mesmo. Porque daí ela já estava, e ela colocou isso também na cabeça que queria passar no terceirão. A gente até falou, não tem necessidade disso. Sim. Você pode fazer um cursinho depois, fazer alguma outra coisa. Não precisa dessa ânsia de querer passar já, né? Eu disse para todo mundo que entra na faculdade, muitos não passam no primeiro momento, mas Sim. ela é determinada. Entrava no ouvido, Colocou na cabeça dela ali. Então, a gente tentou ajudar ela nesse sentido dela, né? Vamos separar um pouco, Samantha, vai sair um pouco com algum amigo e tal. Ela não queria muito. Tá? Ela, rede social, inclusive, Deletei todo. deletou. Caiu nessa parada. Colocou porque ela achou que aquilo estava perdendo um pouco o tempo, mas ela sempre botou muito assim, é por um tempo, sabe? Ela conseguia separar isso, gente, é só por um tempo. E quando voltou com tudo. Aí, Já vamos aí falar eu me sobre falo isso. que esse é o Exato. ponto. Então, ela é muito determinada. Quando ela coloca uma coisa na cabeça, Isso eu acho muito importante falar, realmente, que é muito certo, que eu falei assim, e avisei pra todo mundo, não foi uma coisa assim, a isso. Samantha surtou do nada. Eu, no segundo ano, por exemplo, no finalzinho, eu zoava, gente, ano que vem, ano que vem eu vou enlouquecer, ano que vem ninguém me vê, ano que vem eu vou sumir. Todo mundo, brincadeirinha da Samantha, né, e eu sumi, e ninguém sabia. Eu zoava, assim, pombo, correio e e-mail pra falar comigo, eu sumi, não falava com ninguém, enlouqueci, mas eu tinha na cabeça assim, e meus pais comentavam muito isso, tá tudo bem não passar e tal, mas eu pensava, eu não vou conseguir fazer isso de novo. Eu vou ter que dar meu tudo. Ela pensou em fazer uma tudo vez e passar. Tem isso. Entende? É porque, na verdade, foi uma consequência de um trabalho. Um Exato, primeiro uma ano bem construção feito. ali. Isso, foi. Que é o que a gente sempre fala. Assim, então, é a prova viva de que o quê? É um trabalho em conjunto. Sim. É um Da trabalho de equipe. escola, dos pais e do estudante, né? Essa trinca tem que estar funcionando. E um tem que puxar o outro, né? Mas hoje o que acontece? Então teu caso é um caso raro. Daqui a pouco vamos descobrir quanto é que tu via mal em física, já vamos falar sobre isso. Mas, por exemplo, a Samantha, supondo, foi mal em biologia. Hoje, por incrível que pareça, o pai não vai mais na escola para perguntar o que aconteceu, tem alguma coisa que a gente possa fazer por ele, para ajudar, talvez uma lista extra. O pai fala, não, meu filho chegou em casa dizendo que tirou 4 em biologia, porque ele não entende aquilo que o professor fala. É o que mais escuta hoje. Aí o que acontece? Vai um coordenador, chama um professor para conversar. Pô, peguei aqui as notas da turma. Pô, todo mundo abaixo de 7. E aí, se for eu, o professor fala, porque foi o que eles conseguiram produzir. Baseado no que eles estudaram. Baseado no que foi trabalhado, né? Então, só que infelizmente eles ainda não, talvez, vamos fazer um trabalho extra com eles? Vamos dar uma aula extra? Vamos, né? Mas não vamos facilitar a prova. Não vamos. Sim. Não vamos facilitar a cobrança, porque a gente está formando o cara. Claro. A gente está formando, né? Então, se tem algum professor, algum gestor que está me ouvindo agora, acorde. Porque teve escola que já fechou por muito menos, né? Então, porque realmente estão muito preocupados em tratar o aluno como o cliente. É isso, né? Cara, a família não é cliente. Família não é cliente de escola. A família está pagando, ou seja, os seus impostos para ter um público, mas para usufruir e aprender. É isso que a escola faz. Só que às vezes aprender
requer alguns esforços que a família tem que aprender junto com o aluno. Não. O professor não está errado. Vamos pegar aqui o que tu fez essa tarde hoje? Saísse da escola meio-dia. Fosse para onde? Ah, fui almoçar na avó. E depois? Ah, eu fui lá pro shopping. E depois? Ah, eu fui pro tênis. E depois? Ah, eu fui pra academia. Tá. Que aula que tu tivesse hoje? Que professor que tivesse hoje? Que matéria teve hoje? Quantas tarefas tem para fazer hoje? Fosse dormir e nada foi falado sobre. O diálogo é importante. Isso a gente sempre teve muito, né, de diálogo. Todos os dias que elas chegavam da aula, eu sempre, como é que foi? O que teve? Uma dificuldade? O que a gente pode fazer? Porque eu acho que esse também é o papel do pai, né, realmente, que é isso, né? Cara, manter essa trinca funcionando. Por isso que deu certo. Entendeu? Então, tipo, os pais não precisam dominar os assuntos, ter conhecimento científico. Sim. Né? Então, até que hoje eu vou propor um desafio aqui pra até tua porque mãe viajar, pra gente ver se... uma péssima aluna. Pra gente ver se o raciocínio funciona mesmo. Meta, ensinar a mãe da Olha, Samantha, difícil. Mas eu confio em mim. Tu confia em mim, Samantha? Confio. Então tá. Então, assim, então por isso que deu certo. Sabe? Sim, então, acho que, Não, e às vezes até falando, você percebe o quanto as coisas são bestas e assim, tem solução. Porque, por exemplo, quando eu ia muito mal no simulado, por exemplo, de física, né? Chorava copiosamente, eu sou uma burra, meu Deus, eu nunca vou passar. Aquela coisa toda que vestibulando tem aquele surto sempre de adolescente, né? Quando você fala, a conclusão sempre é, tá, mas o que eu vou fazer diante disso? Sou uma burra, incompetente, mãe, eu não vou passar nunca. Tá, mas o que... Tá, vai cair, vou ter que aprender, vou ter que sentar e estudar mais cinemática, vou ter que estudar mais dinâmica. Então, quando você fala, eu acho que as coisas ficam um pouco mais bestas, no sentido de, vou focar na solução, sabe? isso. Porque tu percebe que tu não é um burro, incompetente, não. É só que eu nunca me dediquei para entender eletromagnetismo, por exemplo. Então agora eu vou me dedicar para entender. Ou talvez a informação não chegou como deveria. Não chegou? Né? E eu tava vendo uma coisa que não é como tá sendo cobrado, então eu estudei uma coisa que não tá nem caindo. Então, na verdade, é como se eu nunca tivesse estudado. Então, sabe, mais ou menos isso. Exato. É Então, por aí. foco na solução, né? Isso. Falando em solução, beleza. Aí chegasse no teu terceirão, acabou minha vida. Botou um cabresto aqui, ó. Quase isso. Tô focado, não fala comigo, não fala comigo, não fala comigo. Pombo correio. Vamos correr, não fala comigo. Beleza, vamos começar o terceirão, né? E aí, beleza, tavas no teu... O nosso primeiro encontro, tavas no segundo ou tavas no terceiro? O terceiro, acredito. No terceiro ano, isso. Terceiro. Aí falasse com o Henrique. Yes. Henrique Foster, meu brother. Divo. Grande beijo. Meu Henrique tá estourado. Sabe, vamos estudar? Esquece, vai estudar. O bordão dele. Já era, né? E aí, cara, tomar em física. Péssimo em física. Isso Aí o foi- Henrique falou, cara, vai com aquele maluco lá. Como é que foi isso aí? Assim, o Henrique Foster, vamos estudar, o Divo, né? Ele viu meu desespero, porque era uma questão de todo o simulado, eu puxava muito a minha nota pra baixo. Tipo assim, por mais que eu tava, vamos dizer, um 7 ali, mediana, mas eram 4 em física que te tiram os pontos que você fica bravo e você leva pro pessoal e é sempre a mesma coisa. Sabe aquela coisa de vestibulando, né? É sempre um surto, enfim. E eu sempre comentava isso com ele, e daí ele falou assim, vou dar o contato de um cara que vai te ajudar. Ele basicamente falou isso e falou assim, ó, confia nele. E eu tava num momento que, é isso, ninguém fala de física na UFSC, porque ela é muito peculiar, ela realmente é muito específica, muito nichada, e Enem é outra pegada. E então, foi muito num salto de fé, juro pra ti, que foi assim, ó, se esse cara não solucionar, ninguém vai. Porque assim, não tem outra solução, sabe? É isso, é chorar. Sim. E eu lembro até que a gente entrou e até tinha perdido o cinemático, eu entrei e te implorei pra poder entrar numa turma, entrei ali. Uma turma semestral, de turma noite. semestral, aham, exato, que era até madrugada, eu lembro, nossa, eu lembro como se fosse hoje. E foi muito isso, tipo, eu lembro que a primeira aula que tu deu era, tipo, deu tantos insights que eu fiquei assim, ó, meu Deus do céu. Era o que eu precisava. Era o que eu precisava, tipo, é isso que tá caindo, sabe? Porque quando você vê uma aula no YouTube, você vê, tipo, ah, sim, essa matéria faz sentido. Mas quando eu vi a tua aula, era assim, é isso que ele tá me cobrando. Tipo, eu vejo a UFSC me cobrando isso. E você faz muito isso bem de, tipo, gente, a UFSC facilmente cobraria isso aqui. A UFSC poderia colocar tal coisa. A UFSC poderia... isso. E trazer para uma UFSC que na hora eu fiquei, caraca, é isso. E daí foi uma coisa de correr contra o tempo, porque eu pensava assim, eu vou ter que rever toda a física. Porque na minha cabeça era isso, eu tava estudando para uma outra prova, que não é da UFSC. Daí quando você mostrou, tipo, não, esses são os insights que caem na UFSC, daí eu fiquei, não, vou ter que reestudar tudo. E era muito bizarro, à medida que a gente ia vendo as matérias, eu ia acertando desses conteúdos e errando o que eu não tinha visto ainda. Sim, aham. Mas eu ia consolidando, daí aí a gente Ótimo. foi construindo, sabe? Cara, isso é muito bom. E o que acontece, né? Realmente, a UFSC ela é muito nichada. A prova de física da UFSC ela é muito diferente, né? Por quê?
Porque o ensino médio é feito de uma maneira. E a prova da UFSC é cobrada de outra. Então não é quem está errado, quem está certo. É diferente. É diferente, né? Então, uma vez que você se propõe a fazer uma prova de vestibular como é a UFSC, você precisa primeiro aprender o básico, ver as aulas, fazer os exercícios. Pô, agora cheguei num ponto legal. Isso a escola te ensina. Um cursinho convencional te ensina. Mas dependendo do teu histórico escolar, às vezes tu tem um pouco mais de dificuldade. Tu precisa de algo um pouco mais específico. Vou dar um exemplo. Já fez dieta antes? Já. Então, eu comecei a fazer uma dieta. Há 5 meses atrás eu estava com 165 quilos. Hoje eu estou com 138. Né? Comecei a me cuidar pela primeira vez agora com 40 anos. Arrasei. Né? Agora com 2 filhas. Parabéns. Né? Só que, pô, sozinho é muito difícil. Pô, sempre tem um amigo que te convida para um rodízio de pizza. Ou te convida para tomar um chopp. Pô, como todo gordo, tu vai. Né? Mas a partir do que tu vai procurar uma ajuda, tu vai no endócrino, tu vai no nutricionista, que são os especialistas naquela parada. Com a prova do vestibular, é a mesma coisa. Tô num cursinho, tô numa escola. Às vezes eu tenho foco, eu tenho a parada e mesmo assim não consegui. Que foi o teu caso. Extremamente focado, extremamente dedicado, extremamente tudo, mas mesmo assim, caraca, aquilo ali não destravou. Então, vamos procurar uma ajuda, né? Aí eu vou lá, mandar as mensagens pro Tiagão. Oi, Tiagão, sou aluno do Henrique, o Henrique mandou mensagem pra mim. Cara, vai te chamar eu aí, uma aluna chamada Samantha. Assim, uma aluna excelente, só que ela tá na merda em física, eu falei. Manda ela falar comigo aqui. Beleza, veio a Samantha. Qual que é a minha forma de ver, né? Eu queria que o aluno entendesse que aquilo que ele estuda na escola, definitivamente e infelizmente, não é o que cai na UFSC. Porra! Isso é muito complicado. Essa Samantha é a prova viva disso, porque realmente sempre muito estudiosa, né? Sempre as notas maravilhosas. Notas maravilhosas. Top, mas chegou para estudar para o vestibular ali. Era outra coisa. Cara, isso é o que mais vem pra mim. É incrível. É o que mais vem. mesmo. Vem aluno de escolas incríveis, escolas boas, não vou citar nome. Aluno de escola pública, aluno muito bom. Chega na UFSC, 3, 2. Não é à toa que a média de física da UFSC é 2, 3. Né? E é para qual que é o tempero que tem a UFSC? Por que eu não consigo? Né? Então, eu vou desafiar vocês a fazer uma questão comigo aqui agora. Pra gente entender. Tá? Vou citar o tema. Vou pedir pro Felipe. Felipe, vou pedir uma paradinha. Eu acho que eu tô com o esquema aqui, Lohan. Tô com ele aqui, ó. Obrigado, lindo. Felipe, bota essa questão na tela pra galera. Meu pai, amado. Essa questão criada por mim. Traumas. Pique aqueles meus simulados maneiros, né? Que me traumatizavam. Que traumatizavam, mas surgiram resultados, né? Pra gente entender algumas coisas. Só que antes de fazer, Felipe, coloca aqui em mim, por favor. O tema da aula vai ser uma aula mega curtinha, não vai levar 2 minutos pra gente falar sobre isso. Eu vou falar sobre eletricidade. Um dos assuntos clássicos da prova da UFSC, que não existe a possibilidade de não cair, inclusive na prova de 2027 vai cair. Tu lembra alguma coisa de eletricidade? Pio. Pio. Olha aí. Arrasei. Beleza, arrasou. Piriri, aquela coisa. Aquelas fórmulas, isso. Aí a gente começa talvez por aí. Se a fórmula fosse decisiva, a UFSC não fornecia formulário. A UFSC te coloca um formulário com mais de 50 fórmulas e mesmo assim a média da galera é baixa, porque a galera tem a dificuldade da questão conceitual, da interpretação. Então vamos lá. Tudo começa onde? Eu vou falar para tua mãe entender. Meu Deus. Se a tua mãe entender... Caneta, né? Ó, não não precisa de sei. papel e caneta, é só pensar comigo. Tudo começa por esse camaradinho aqui. Isso aqui é uma extensão, todo mundo já ouviu falar. Essa extensão está ligada numa tomada. Essa tomada tem 2 palitos. Cada palito recebe um valor de energia, que a gente vai chamar futuramente de DDP, é o nome técnico. Mas para nós, meros mortais, chama voltagem. É o 220 volts da tomada. E a gente só está estendendo esse 220 volts para cada buraco. Então tem 220 volts aqui, 220 volts aqui, 220 volts aqui. Legal. O que é uma diferença de potencial? É uma diferença de energia. Então, o elétron é o responsável por transportar a energia da fonte até qualquer tipo de dispositivo. Por isso que a gente chama de liquidificador elétrico, geladeira elétrica, ferro elétrico, lâmpada elétrica, tudo tem esse radical elétrico.
Porque o elétron é o grande cara. Sem ele, nada seria possível. Ponto. E o elétron só se movimenta se ficar submetido a essa diferença de energia desses dois palitinhos, né? Assim como, por que a caixa d'água tem que ser colocada no telhado da casa e não no chão? Como é que a água iria subir? Eu precisaria de uma bomba. Mas por que a gente coloca a água na caixa d'água lá em cima? Porque ela vai ter mais energia, chamada potencial gravitacional. E ela vai fluir da onde tem mais energia para onde tem menos. Assim como acontece com a água, assim como acontece com os ventos, assim como acontece com troca de calor. Se eu estou com uma certa temperatura e boto a mão num bloco de gelo, eu vou estar trocando calor com ele. Porque os fluxos espontâneos sempre tendem a ir de onde tem mais energia para onde tem menos. E o elétron também é assim. Só que não dá para ver, porque são só dois buracos e para a gente parece que são só dois buracos na tomada. Mas cada buraco daquele tem o que a gente chama de potencial. Então, quando o elétron está submetido a essa diferença, ele começa a andar. E dependendo da velocidade que ele andar, essa velocidade que ele anda chama corrente elétrica. Então, quanto mais rápido ele anda, quer dizer que mais corrente elétrica tem, mais energia ele vai levar. Por isso que existem as tomadas de 110 volts e 220 volts. Então, 220 volts mais energia, 110 volts menos energia. Tá claro isso para vocês? Tá claro até aqui? Tá bem claro, né? Sim. Então, significa que se eu ligar uma lâmpada na tomada de 220, vamos fazer um experimento aqui. E a pergunta vai ser simples. Ela vai brilhar com um tanto. 220. Brilhou com a potência dela. Agora, se eu ligar ela no 110, e estou usando aqui um transformador para isso, se tivesse tempo, a gente já entraria numa aula de eletromagnetismo, que ficasse extremamente encantado, né? Um transformadorzinho que converte 220 para 110, eu já vou ver que ela vai brilhar bem menos. Menos diferença de potencial, menos corrente elétrica, menos funciona. A mesma coisa aconteceria com o liquidificador. Liquidificador. Aí eu ligo ele no 220. Ui, vou até sentar mais aqui pra frente. Eu ligo ele no 220. Potência máxima. Olha o tamanho falando já. Olha lá o tamanho. Isso é. Potência máxima. Máximo funcionamento. Agora, quando eu ligar esse camarada no 110, a potência máxima já não vai ser aquela. Opa. A potência máxima já não é a mesma. Se tem menos voltagem, tem menos corrente, tem menos energia, tem menos potência. Só que a UFSC vai cobrar essa proporção. E aí que vem o pulo do gato. Ah, então vamos ler o texto. Coloca para nós aí, Felipe, por gentileza. Tá o texto aí já? Felipe? Tá o texto. Opa, beleza. Em 1922, aí começa a UFSC desse jeito. Vem em mim, Felipe. Então, diferentemente da tua escola, a UFSC, ela faz exatamente o contrário. Como é que é na escola, Samantha? Um liquidificador ligado numa voltagem 220 é percorrido por uma corrente tanto, calcule a potência. Aí tu fica piu-piu-pur, pipipi, pupupu, pipipi, parará, canta música e chega na prova da UFSC que não tem um piriri, não tem um pururu, não tem nada e tu se lasca. E ele começa com o contexto, e é um clássico da UFSC. Trazer uma contextualização. Ou em cima das Olimpíadas, ou em cima de um tema atual, ou de um barco, de um cruzeiro, temas aleatórios. A prova da UFSC é muito criativa. Ela é muito boa. Aquela prova inteira só sobre circo. Né? Meu Deus do céu. Pô, que ano foi essa? Circo da Física, 19? Posso estar muito errado, né? E também pegamos... O gafanhoto, do mais gafanhoto. Putz, essa é muito boa. Uma questão de ressonância, isso. Então, assim, ela é muito criativa, muito boa, né? Então ela começa contando a história, para não deixar o cara na mão. O inventor desse liquidificador traz o nome do cara. Claro que não é uma coisa que você precisa conhecer, mas é uma coisa que você tem que entender, né? Pô, ele está falando de um liquidificador, então ele já se apresentou como uma questão de eletricidade, ponto. Então, se você está fazendo uma prova da UFSC e você leu o texto, pô, isso é eletricidade. A última coisa que você tem que lembrar são das fórmulas.
você tem que lembrar dos conceitos. Quem que está participando ali? Nós temos um gerador, nós temos um receptor, nós temos os capacitores, nós temos vários caras que podem estar envolvidos ali, né? E ele traz a questão e ele fala ali embaixo pra gente, ó, que está presente praticamente em todas as cozinhas, o liquidificador, um equipamento que utiliza um motor elétrico. E aí eu começo com uma grande diferença. Isso aqui é um resistor, Charlene. Dentro dessa lâmpada tem uma resistência. Agora, dentro do liquidificador não tem só uma resistência. Tem um motor. O que que faz essa lâmpada? Converte energia elétrica em energia luminosa e térmica, porque ela aquece. Então, um pouco daquele 220 foi convertido em luz e outro pouco em calor. O liquidificador também pega essa energia elétrica e converte uma parte em energia mecânica da hélice do nosso liquidificador e outra parte também aquece. Se eu for botar a mão no motor do liquidificador, ele está quente. Então, todo o dispositivo tem uma resistência elétrica. Por isso que eles não rendem 100%. Então, significa dizer, Charlene, acabamos de falar sobre esse negócio de rendimento. Vamos ver se você pegou. Ah, meu Deus. Agora eu vou ter Se eu pedir falo ajuda que pros um outros, motor... tá? Agora você vai... Confia em mim, confia em mim. Eu tenho um motor que recebe 220 volts. Só que dentro dele tem uma resistênciazinha. E a resistência dele vai fazer com que ele não aproveite tudo. A minha pergunta é, será que ele consegue ter um rendimento 100%? Com certeza não. Porque eu vou receber 220 e uma parte vai ser consumida. Não é à toa que se eu talvez tentar ligar ele numa potência menor, ó, talvez ele nem ligou. Porque primeiro eu preciso vencer o mínimo para depois começar a mexer. Essa é a prova que o rendimento não vai ser 100%. Aí vem a UFSC, maravilhosa, com frases. Olha só o que ela colocou de frase pra gente lá. A primeira, já começa aqui. 01. O motor do liquidificador pode ser classificado como um receptor elétrico, pois recebe energia elétrica e transforma parte dela em energia mecânica. Tu marcarias isso, Samantha? Ai, meu Thiagão, não fale isso. Não, a questão é porque tu já passou, tu não vai se comprometer. Ai, já Você já veio, passou. Eu nem Você é uma pessoa dedicada, eu sei que você está se elétrico. coçando. Parece um verdadeiro. Esse receptor me pega, essa classificação. que É, eu então não talvez lembro. essa palavrinha receptor pegou um pouco. Tensa, ela é Tá. tensa, né? Mas acho que o final, beleza, né? No final Recebe tá energia bom, elétrica exato. Receptor e converte em energia mecânica. Aí que entra a questão da estratégia. Porque não é só estudar. Li, fiquei em dúvida, não vou simplesmente botar ou dizer que não vou botar. Eu vou deixar em EV. Interrogação. Interrogação. Vai vendo as Envolvendo as E assim, ó, tamanho. e assim eu pulo metade da prova. Nós vamos botar tamanho pra fazer isso no final do ano. Só pra ver o que que dá. Pra não né? traumatizar que ninguém Beleza. Aí eu vou com a segunda, que envolve um cálculo. Quando funciona nas condições nominais, quais são elas? Felipe, volta pra gente ali, só o enunciado. Ó, o liquidificador acima, o modelo comercial de comércio, de loja, apresenta especificação 800 watts, traço 220 volts. O que que isso significa? Que quando ele for ligado em 220 volts, a máxima potência que pode desenvolver é 800. É o máximo do máximo. Então já sei que quando é 110 não vai ser isso. Né? E aí ele traz. Quando funciona em condições nominais, que é o quê? O que ele, tipo, ele colocou ali, a corrente elétrica consumida pelo liquidificador é aproximadamente 3,6. Aí é que entra o tal do pio. Tá ali, pio. Potência eu tenho, DDP eu tenho, cálculo, boa. Legal. Então, as questões de cálculo da UFSC, por incrível que pareça, mais boas. são as mais boas. Exato. Foi difícil a teoria, meu Deus. Só que, por incrível que parível, o que tem acontecido nos últimos anos é que tem muito mais frase teórica. Tem questão da UFSC que nem cálculo tem. Né? Nem cálculo tem. Então, vamos para a próxima. Em uma modelagem simplificada, considerando constante a resistência equivalente do aparelho, então a resistência, o que está dentro dele, nada mudou, é de fábrica, seja ligado numa rede 110. Olha o que faz a UFSC. A potência elétrica consumida será de 200. Essa é a pegadinha bruta. Por que uma galera não marca isso? Porque ele pensa, não,
800 watts, 220. 20. Ah, tá querendo me pegar? 110 é metade, metade 400. Só que o que eu falei antes? Quando quem entrega a energia para o aparelho é a corrente. Então, uma vez que eu reduzi a DDP, que é a voltagem, pela metade, a corrente também caiu pela metade. Então, se eu Fica pego o quadrado. π, Sim. metade do U, metade do I, 1/4 da potência. E quem marca essa 0,4 é o que pontua mais que os outros. Olha, Essa é a trama. sim. Isso fez com que você tirasse 9 pontos, não sei quantos. 9,70 isso. É difícil, 9,27. Você entendeu? Né? Então é mais ou menos assim. E aí vem com mais frases. Essa aqui, ó. Essa aqui a gente claramente já não iria marcar. questão assim, adoro. Né? Mas essa é uma proposiçãozinha. Né? Que tem, claro, dependendo do curso que o cara for fazer, às vezes pontuar 0,4, 0,6 por questão tá ótimo, dependendo do curso que ele quer fazer, o corte é baixo. Mas dependendo do curso, por exemplo, o cara que quer fazer uma engenharia de qualquer maneira, que tem peso 3 em física, ele não pode se dar o luxo de pontuar pouco, né? Então essa aqui a gente já vai dizer que não, né? O liquidificador transforma integralmente quer dizer tudo, né? Energia elétrica recebida em funcionamento do motor. Não, aí não. E aí vem essa aqui, que é um clássico da UFSC, Meu Deus. onde é o que a gente faz na maioria das nossas aulas, né? Mistura tudo. Mistura tudo. Então, do que eu estou falando aqui? Estou falando da lâmina da hélice do liquidificador. Porque quando eu coloco ela para andar aqui, vou até tirar ela aqui, ó. O pessoal tá me vendo aqui, ó. Aqui não precisa mudar de câmera, tá, Felipe? Já bota aqui direto. Aqui tem uma hélicezinha aqui, ó. Então a gente está misturando eletricidade com movimento circular. Podia ser um helicóptero, podia ser uma turbina de um submarino, podia ser qualquer coisa que tenha esse movimento aqui. Então, olha, daqui eu já saí para 40 questões, que é o que faz a UFSC, né? E quando a gente estuda esse movimento circular, existem duas velocidades. Uma que coordena a rotação, que é angular, que é a rotação do RPM do carro, quanto o motor está girando. E outra que é a velocidade de cada ponto da hélice, que é o que a gente chama de velocidade linear. E as pessoas não entendem o que é linear, né? Eu pergunto. Vou perguntar para a tua mãe. Charlene, já viu atletismo na TV? Já. Sabe aquelas corridas que as pessoas partem de uma curva? Não parte da reta, parte de uma curva. Por que parece que um tá atrás do outro? Pois é verdade. já observei. Já viu isso ou não? Claro, é verdade. Mas sim. por que será? Porque Vai. se eles partissem da mesma linha na curva, quem tá na raia interna teria vantagem. Sim. Então pode ver que quem tá na raia interna, aparentemente, sai lá atrás. Mas não sai lá atrás, ele sai para compensar. Não sei se está fazendo sentido. Sim, não. Né? Aham. Então, como eles estão em raias diferentes, eles vão andar a distâncias diferentes. Sim. Quem está na raia mais externa tem que estar muito mais veloz para estar junto com os outros. Então, eu te pergunto, qual dos pontos da hélice tem que estar mais rápido linearmente? O mais perto da ponta ou mais perto do eixo? Qual tem que estar mais rápido? O da ponta ou do eixo para andar junto com os outros? Pensa no cara que está na curva. O da ponta. E a prova cobrou. Coloca para nós lá, Felipe. Durante a rotação das lâminas, todos os pontos da mesma lâmina possuem a mesma velocidade angular. Sim, o giro é igual para todo mundo. Mas os pontos mais afastados do eixo apresentam a maior velocidade linear. É a corrida. Isso é a UFSC. Aí eu te pergunto, quando é que tu ia ver uma questão dessa aqui no teu ensino médio? Quando é que tu ia ver uma questão dessa aqui na tua prova? Não tem como isso acontecer. Né? Então é por esse motivo que o Raciocina existe. Sim. E essa é a minha missão. Acho que agora ela entendeu porque que eu chorava por física no vestibular. Agora. Não, física é que é isso, não é a mesma coisa que a gente estuda na escola, porque na escola, meu Deus, eu sempre tive uma dificuldade enorme em física, assim, porque também a física tem a questão da interpretação também, né? Cara, na verdade eu vou te dizer, 90% é. É, né? Porque você tem que interpretar bem, você tem que ler. Então, É. e hoje está difícil para os jovens, em tudo. Ler. A galera hoje lê muito Isso. vídeo, né? Exato. O pessoal e aí, hoje lê mais legenda de vídeo de Instagram do que Reels, pô. Então, e aí você precisa parar, ler, interpretar, né? Tudo para poder conseguir resolver, né? Então, assim, é uma coisa, tipo, eu falo da internet porque a gente vive da internet, né? Hoje tu tá entrando nesse ramo, já vamos entrar, tu vai já fazer o teu jabá, tu já vai vender o teu coisa. Mas cara, tá muito
Tu não vê mais uma rapaziada com o livro na mão. Sim. Ai, vou ler sobre alguma coisa. Ninguém mais lê, as pessoas não leem. As pessoas não sabem mais se comunicar. Bem Se for conversar com uma pessoa assim, ó, ela vai travar. Ai, câmera não dá pra mim. Ué, mas tu não fala pelo cotovelo? Né? Entendeu? Então, hoje tá essa a coisa. Então, assim, o prof tem muito orgulho de você, minha filha. Tá? Pela pessoa que você se tornou, pela aluna que você se tornou, pela estudante que você se formou e pela médica que você vai se formar, né? Talvez a gente não vai se falar mais, talvez depois quando se formar. Espero, Né? espero, não te atender, isso. Não, quando se formar aqui. Saldos aprovados, episódio 200. Samantinha, lembra da Samanta? Sim. Agora é doutora Samanta. Tem que respeitar, né? Então, assim como foi com a Aliandra semana passada aqui, ela tem uma história muito massa. Ela veio do interior da Bahia, escola pública, veio na roubada pra Floripa. Ela passou na raspa ali, né? Mas outro tipo de trabalho foi feito com ela. Então, se para você, que já tinha o hábito de estudar, que já tinha essa convivência com o estudo muito forte, a Aliandra entrou na faculdade com 22 anos. Né? Eu tive a Joyce formou há 2 anos atrás. A Joyce entrou em medicina com 36 anos. E com uma filha de 7 anos já. Inclusive, a Samanta tem uma amiga que estudou com ela e não entrou no terceirão, mas entrou e fez, acho que com você também, a aula, fez o cursinho, que foi a Letícia, né? A Letícia Clemente. Ah, Clemente, passou na Araranguá. Araranguá. E estudou com a Samanta também. Exato, no fundamental. No fundamental. Resumo. Todos os caminhos levam ao Xadrez. Porra! Pra entrar lá tem que passar por aqui, pô. Não tem essa, né? Enfim, Samantinha, agora vamos falar de hoje. Samantinha, 20 anos. A vida melhorou pós-vestibular, Melhorou pós-vestibular, a faculdade tá acontecendo, tá se descobrindo, a família tá mais tranquila. E aí você, do nada, inventou que, tipo, acho que eu tô com tempo sobrando. Eu vou inventar uma dor de cabeça pra mim, né? Como é que foi essa questão da internet? Era uma coisa que tu sempre quis ou foi uma coisa, ai, cara, vou jogar só pra ver? Porque geralmente quando estoura é assim, tá pra fazer, tá chovendo. Vou botar um vídeo aqui, eu vou falar umas coisas aqui, né? Como é que foi essa questão de virar uma, não digo uma blogueira, mas uma influenciadora educacional focada no nicho específico UFSC? Como é que foi pra ti? Como é que isso começou? Como é que foi? Assim, eu já era youtuber quando eu era criança. Ela Já tem era umas tua coisas onda. chiques, ela Umas gosta... humilhações Porque aí ela pela gosta internet. muito de falar, né? Gosto. Comunica. Sempre desde pequena. Desde Exato. pequenininha. Se aparecer, botava uma câmera, tava ela lá. Isso. As ela pessoas não gosta. aguentavam Sambando. me ouvir, daí eu pensava assim, vou falar com uma câmera então, né? Pra Isso. poupar os meus pais desse sofrimento. Tipo, em casa, Imagina. Samanta, dá uma segurada. Quando Sempre pequena. gostou Shh, muito. calma. Exato, eu ia pra câmera, aquela coisa toda. Então eu Isso, sempre gostei aham. de falar. Mas isso surgiu, na verdade, da UFSC por uma coincidência, esse nicho. Porque o que aconteceu foi que tinha um ano, acho que primeiro ano de faculdade, eu fui aprovada para uns 3 congressos para apresentar trabalho científico, de medicina mesmo. E eu pensei assim, pô, não adianta ir ninguém saber que eu fui. Então eu decidi criar um Instagram ali. Fiz um vlog de congresso, apresentei de congresso, meio na medicina. E daí, eu pensei assim, vou ser constante, porque quando eu coloco uma coisa na cabeça, né, eu quero criar um Instagram, beleza, vou ser constante, mas estou sem assunto na medicina, ciclo básico, coisa meio biologia. E muita coisa que tu estava começando ainda. Exato, que eu não tinha tanto domínio, Aham. beleza. Pô, do que eu sei falar? Vou falar um pouco sobre vestibular, porque eu acabei de sair do vestibular, tenho muita coisa na cabeça. E eu fiz algum vídeo, acho que era a minha rotina pra passar, alguma coisa nesse sentido de UFSC. Viralizou completamente, a galera ficou louca de, meu Deus, eu quero passar pra Ilha da Magia, eu não sabia ninguém falar sobre isso, que legal que você passou, começaram a perguntar de dúvidas, enfim, fui indo atrás, fui respondendo. Então foi meio que surgindo aí da galera falar, que legal que você passou direto, porque pra mim foi só pra eu realizar meu sonho. Mas aí a galera se inspirava muito de o que eu fiz para passar e tudo mais. Então eu comecei a postar vídeo nesse sentido, de dicas que eu daria pra estratégia de prova, o que fazer quando você tá Boa. pra surtar, coisas bem identificáveis, assim, sabe? Total. Se a porcentagem de acertos não aumentou, o que eu faço? O que você Sim, sabe? Coisa não, e assim. às vezes a gente trabalha com mídia digital, né? A gente trabalha com Instagram, mas não tem nada melhor do que um aluno falar para outro aluno. Sim. É igual o pai. experiência, O pai falou pro aluno, sim. Se o professor falar, não, o professor falou, agora eu vou me mexer. Pô, sou teu pai, tô te falando, cara. Não, mas agora eu só vou me mexer. A grama do assim, vizinho é sempre mais verde, né? Então, por isso que deu certo. Porque é estudante Pra isso. conversando com o estudante. Sim. Porque sabe as dores. A gente sabe o que passa, mas nós, professores, a gente não convive com o aluno. A gente vê ele uma vez por semana.
A gente não tá dentro da cabeça dele para saber como é que ele pensa, para saber as dores dele, se ele chorou, se ele sorriu, porque a gente tem muitos alunos, né? Agora, o aluno, conversando com o aluno, dá esse match. Por isso que deu super certo. Tá, e aí, segue. Exato, eu comecei a comentar sobre coisas bem isso de frustrações. Eu acho que é isso que viralizou bastante. De eu comentar, assim, coisas loucas que eu fiz pra passar. O que eu fazia quando eu chorava, comparação, tava todo mundo se festando e eu não, e você fica nessa noia de, meu Deus do céu, eu tô perdendo toda a minha vida, que você fica nessa piração. Então eu comentei sobre dicas de estudo, porque ninguém fala muito sobre o UFSC. Então as coisas foram meio surgindo paralelamente. Hoje no meu Instagram eu falo tanto da medicina, que é uma coisa que eu amo, que é o que eu faço mesmo, mas eu dou essa dica da galera que principalmente quer entrar pra medicina, que é um curso mais concorrido, e daí meio que se estende pra todo mundo que quer da UFSC, porque como a medicina tem a nota de corte mais alta, então todo mundo que quer UFSC me manda mensagem, e é muito legal, porque eu fui voluntária agora na feira de cursos da UFSC. Meu Deus do céu, foi uma emoção pra mim, sem tamanho, da galera. Tava conhecida já lá. Não, eu estava no stand da medicina pra falar sobre a medicina. E as pessoas vieram falar comigo no stand, né? Não quero falar com você, eu queria falar com ela mesmo, com essa Samantha. Eu quero tirar uma foto com ela. Ela tá indo em lugares e Gente as pessoas... pediram pra tirar foto comigo e me sentir famosa. Até no plantão, né? Teve também. No plantão, tinha uma menina Isso que era muito bom. da enfermagem, falando que tá fazendo estágio da enfermagem e que passou não sei das quantas, e eu fiquei, mentira! E assim, Cara, isso é muito bom. legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Esse conhecimento quer dizer que, tipo, não que... Pode ser, futuramente, né? Não. Tu não vai largar a medicina pra tudo isso aí. Mas é... Mas é legal. Mas Mas é muito legal. verdade, Mas de é um repente. momento. Então desfruta desse momento. Sim. É muito massa. Né? Porque não é uma coisa forçada. Tu tá se passando a São tua... coisas que eu sei mesmo, Tá se então passando a eu tua falo. vivência. Olha, gente, comigo foi assim. Em Se vários você momentos se eu falo- identifica... Em vários momentos eu falo assim, gente, não é pra fazer que nem eu. Não sejam loucos que nem eu. Às vezes eu falo assim, não que seja uma regra, mas foi a minha experiência, porque... Pra mim funcionou, Exato, né? então, Cada um tem uma é história de vida, exato. Exatamente. Não, mas é muito legal chegar no lugar. Às vezes eu chego nos lugares assim, às vezes eu recebo uns áudios assim de uns alunos. Pô, Tiagão, teu aluno 2000 e não sei quanto, não vou nem falar o ano que é pra poder não me entregar assim, né? Pô, já me formei, hoje eu tenho uma família, né? Legal. A gente vai nos lugares, encontra com as pessoas, vai num show, vai alguma coisa. Professor! Aí tu olha, oi, mas tu não sabe nem quem é, né? Sim, já não Ô, lembro. querido, eu só mas jogo assim, querido pra ver escola, entendeu? Ô, querido. Pô, me desce aula não sei aonde, tá? Ai, Dá, tão eu tô fazendo... bacana, né? Isso é muito legal. Sim. Isso é muito legal, né? Talvez um dia tu pode ouvir assim, pô, Samantha, eu tô fazendo medicina. Usei o teu método. Funcionou muito pra mim. Cara, Isso é isso, muito massa mesmo. isso é legal. Isso é a nossa parada, né? Então, como tu tens esse dom da comunicação, tens que utilizar. Não só a teu favor, mas em prol dos outros também. Tu estás ajudando muito os outros, né? E aí, como é que foi? Tu montasse um material específico. Como é que é esse material aí para UFSC que tu montou? Então, Como hoje é em que dia é? eu montei meio que um guarda-chuva para quem quer ser aprovado. Eu acho que é meio que essa parada. Eu vi que a galera tinha algumas dificuldades em alguns momentos, assim, de preparação. Então, hoje em dia eu tenho 2 grandes produtos, assim. O primeiro deles é uma apostila física, que eu peguei todas as questões da UFSC e categorizei por conteúdo. Porque a gente vê ali que as matérias são tudo meio que misturadas. Então, sei lá, a gente tem uma prova de física, né? Uma questão é eletrodinâmica, uma questão é eletromagnetismo, Sim. uma questão é ondulatória. Então, eu meio que classifiquei bloco de ondulatória. Todas as questões dos últimos 15 vestibulares. Eu classifiquei todas ali. Para o estudante que realmente quer, pô, acabei de ver a eletrodinâmica, quero ver como é que se cai na UFSC. Isso. E ele vai lá na apostila física, eu mando pelos correios, enfim. E ele vai lá e responde a questão, enfim. E outro também que eu tenho é um treinamento para aprovação que eu chamo, que é realmente de estratégias de estudo. Que eu falo sobre como lidar com erro, como fazer uma estratégia de prova, como fazer um cronograma semanal, como revisar, coisa de Boa. estratégia que muda para UFSC, porque Pra ela é UFSC. diferente. O nicho do- total UFSC é o teu Nicho lance. UFSC, exatamente. Porque o vestibular ele é extremamente peculiar. Então, eu criei meio que um guarda-chuva de soluções para o estudante que quer passar pelo vestibular da UFSC, Ótimo. especificamente. Perfeito. E aí esse livro material tem os gabaritos do bonitinho, já Tem tá os com as gabaritos. respostas, como é que tá? Exatamente. Ele é um material físico, daí tem dividido tem até um sumário com todas as matérias. No final também tem as discursivas, que eu coloquei todas as discursivas, o gabarito também, e as propostas de redação. Então, tá literalmente Ótimo. material completíssimo. E daí, assim, Beleza. tem tudo, por exemplo, física, né? Todas as matérias de física, daí no final é gabarito, de ondulatória, 1, 2, 3, 4, 5, 6, daí o aluno consegue conferir qual que é a resposta certa. Perfeito. Mas isso é muito importante também citar, né? Que a questão das práticas de prova é fundamental para o cara passar. Não existe a possibilidade de ele passar na UFSC que ter feito provas anteriores. Sim. Porém, tem gente que às vezes quer atropelar o barco. Quer botar a carroça na frente do boi. Exemplo. Nunca estudei para a prova do vestibular. Sou péssimo em história. Vou pegar as questões da UFSC. Vai se frustrar.
vai se ferrar. Vai olhar aquilo tudo Então, o que a gente desesperar, sempre no indica, desespero. assim, a prática de prova tem que ser algo que vai começar um pouquinho depois do começo dos estudos, quando tu já tiver carimbado com os conceitos, agora eu vou ver como é que isso aparece lá. Porque o que mais chega para mim de aluno que não passou nos anos anteriores é isso. Cara, como é que tu estudava? É a primeira pergunta que eu faço pro cara. Não, eu pegava as provas, em cima das provas eu vou ver uma aula, depois vou ver outra aula, vou fazer uma lista de exercícios sobre a aula, aí eu comecei a pensar, mas como é que esse cara faz isso em 24 horas? Se eu pegar uma questão da UFSC, por exemplo, como essa aqui, que a gente fez agora. Primeiro item, receptores. Se ele errar, vai ter que assistir uma aula de receptores. Segundo item, conceito de potência. Se ele errar o item, vai ter que assistir uma aula de potência. Aqui já estou falando de 2 aulas. Terceiro item, movimento circular. Se ele errar, já é uma terceira aula. Nós estamos falando de uma questão. Então, a gente sempre indica assim, para ele pisar em ovos. Pô, você que está começando agora, vou dar um toque para você. Você que está começando agora. Vai devagar. Primeira coisa que você tem que fazer, anota no papel as coisas que você não sabe. Pré-requisito 1. O que é difícil que eu não sei? Não sei termo, não sei elétrica, não sei... Tá legal. As outras matérias da física eu tô legal. Tô legal em termo, tô legal em ondas, tô legal em ótica. Essas que você vai para a prática de prova. Para você dar uma fortalecida e já ficar seguro. E aí, paralelamente, vai vendo as aulinhas de elétrica, uma a uma, faz os exercíciozinhos. Firmou? Aí eu vou para a prática de prova. Aí eu pego o livro da Samantha, aí eu vou para cima. Entendeu? Porque senão você vai se frustrar. É igual você estudou, o ensino médio inteiro, estudou e pegou a prova e pau. Precisa entender o que é primeiro, né? Legal, então como é que o cara faz para comprar? Fala pra nós. Então, tá no link da minha bio do Instagram ali. Que é? Que é Samantha.Correia Batista. Samantha.Correia Batista. E a mãe vendo a filha empreendendo, como é que Então, tá? a mãe fica, porque eu trabalho com finanças e tal, daí ela vem pra mim aqui, mãe, Pedir consultoria dela. Mãe, como é que eu faço? Quanto é que eu cobro? Como é que faz? Vai guardando lá os Exato. pouquinhos. Essa daqui me ajuda em aplicando. tudo, porque eu fui divulgar material, tava no meio de uma semanada de provas da Aí. medicina loucurada. Falei, mãe, precisa mandar pro correio, precisa comprar envelope, precisa não sei das quantas. Ela embala, eu jogo pra cá, jogo pra lá. Vamos lá, a gente tem que apoiar. apoiar, né? Os pais estão Minha pra filha, isso, tem que né? apoiar. Tem que apoiar. Agora a pergunta que não quer calar. 24 horas. Meia-noite e 1 a 23h59. Como é a rotina da Samantha em um dia de faculdade? Meu Deus do céu. Com muita disposição. Eu não tenho a Assim, disposição. é bizarro. Bom, É bizarro. alguém, ô, Chalene, Cronometrado. alguém tem que ter disposição. Até porque futuramente, Olha, ela que vai levar vocês pra passear. Isso mesmo. E é isso aí, vamos lá. eu já tive a minha disposição, já É criei, isso tá aí, tudo é agora, mais ou né? menos isso aí. Agora tá tudo com eles, é isso aí. Nossa, tá. Vamos conversar então assim. Acho que geralmente eu acordo às 5 da manhã. Beleza. 5. Na minha cabeça eu tenho 15 minutos pra estar pronta. Daí eu, 5h15, vou pra academia do prédio. Uhum. Daí eu faço geralmente musculação ou corrida. Daí vou até 6h15. Da minha cabeça eu levo 40 minutos pra me arrumar, tomar café, enfim. 7 saio de casa, 7h30 eu tô na faculdade. Daí na 7h30... Que é pertinho de casa. É, uns 20 Ônibus ali? minutos. É. Beleza. Ou meu pai me leva, enfim, eu consigo pegar. Daí, 7h30 até meio-dia eu tenho aula. Daí prestar bastante atenção, porque eu levo muito isso a sério. Tipo assim, até hoje eu realmente presto atenção na aula pra otimizar e não ter que ficar estudando tantas horas fora da faculdade. Eu sei bem como é que é. Eu te conheço, né, Samantha? Exato. Fosse, toca aqui, tu ali é é minha bom, ali é cria, bom. pô, tá doido? Presta bastante atenção, muita aula prática, que a gente aprende bastante. Daí, meio-dia, saímos pra almoçar. Ah, um roux, né? Porque eu era da marmita, mas já me cansei de fazer. Não, Rio é vida. Mas ela adora aquela comidinha Meu Deus, lá. eu Ela amo gosta. o Bom e Hernani, barato. Ele é maravilhoso, Muito eu adoro, bom. adoro. Rio é ótimo. Com exceção do peixe imposta. De resto, é maravilhoso. Mas esse Peixe, às vezes, ele se perde. é um pouco difícil. Fica essa dica. Fica essa dica pra quem vai ser universitário ano que vem. Sim. Daí meio-dia, assim, geralmente a gente vai, chega 1h, às vezes dá tempo de fazer alguma coisinha, aí que eu enfio alguma coisa de trabalho, mando o código de rastreio de quem pediu a apostila, pelos e-mails, enfim. 1h, daí 1h30 volta a aula, geralmente até 5h10. Daí vou pra casa, geralmente chego umas 6h, e daí que eu faço minhas coisas de estudar o que preciso estudar e trabalhar. E fim de semana eu diria que é onde eu faço bastante coisa. Acho que fim de semana é o meu segredo, sabe? Tipo, porque como eu gosto das coisas que eu faço, eu vou levando nisso. Tipo, tem que estudar eletrocardiograma. Vou dar uma estudadinha. Tem que mandar mais apostila, vou mandar agora. Sabe? Então vai meio que nessa.
vou fazendo esse exercício físico quando dá, porque não gosto de pirar nem nada do tipo. E sempre de noite vejo uma sériezinha com meu pai, que ele gosta de ver série, a gente fofoca comendo um jantar, então vai meio que nesse fluxo. E ainda arruma a cama de manhã. Arruma a cama de manhã. Arruma a cama antes de sair, que é um detalhe que ela Acha que deixa. tudo que é arrumar a cama. Eu né? acho que é. Porque Cara, você olha. já se sente vitorioso, você já começou olha aí. vencendo. Tem alguns mitos assim, né? Geralmente a pessoa que é organizada com a sua vida pessoal, ela vai ser muito organizada com a sua vida profissional. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque, tipo, como é que tu vai dar exemplo para os teus futuros funcionários, os teus parceiros, os teus sócios, se nem a tua vida pessoal na tua casa tu consegue resolver? Sim, Não sei se... faz né? todo sentido, né? Todo sentido. A gente tem que estar bem em casa primeiro, para depois seguir o nosso rumo, né? Então isso é muito importante. Importantíssimo, tá? Tá, beleza. Aí, final de semana é onde tu produz realmente o material Samantha Correia. E eu acho que... E tu fez as capas tudo bonitinho? Tudo lindo, maravilhoso, tá Tudo, perfeito. E eu acho que Coisa o truque linda. é um bom Google Agenda. Eu acho que o truque da vida é, você coloca na sua mente o que você vai fazer e você dá um jeito. Ela Eu anota acho que esse é o tudo lá, né? Ela vai E assim, anotando. às vezes meus amigos assim, vamos sair sábado pra uma festa universitária de tarde. Ou seja, vai consumir o teu sábado, né? Total. E possivelmente amanhã do domingo. Exatamente. É. Beleza, eu vou acordar cedo no sábado pra já resolver o de estudo que eu tenho que fazer, domingo eu tenho que fazer tal coisa, já consigo me organizar com antecedência, vou lá na festa, mas eu também vou resolver isso. Então, assim, eu coloco de meta, eu tenho que resolver essa semana isso. Tem que fazer, quando eu tava fazendo a apostila, né? Tem que fazer matemática, dividir as questões de matemática, dividir as questões de história. Sim. Então eu colocava na minha cabeça, vou fazendo, e a gente vai dando um jeito. É isso. Cara, isso é muito importante, isso é muito legal, né? E conseguir ajudar os outros é muito bom, né? Isso é a melhor Então- parte, E eu acho né? que o mais legal, assim, puxando a sardinha pra medicina, tá? Se alguém tiver com dúvida, vá pra medicina, é muito legal. Eu acho que na medicina, como a gente tem muito contato com os pacientes, motiva muito a você fazer as coisas. Não é uma coisa assim, que saco, tem que estudar. É tipo, caraca, eu atendi aquele paciente, eu não lembrava como é que era esse score da doença, por exemplo. Tipo, de quão grave tá, tem algumas tabelas que você tem que decorar, tratamento. Atendi e não sabia, tive que pesquisar. Isso mexe no teu ego, que você vai estudar de raiva, porque você quer melhorar pro próximo paciente. Sim. Isso é muito legal. E até antes do nosso papo começar aqui, a gente estava conversando, que a Samantha disse que lá no próprio hospital da UFSC, né, os estudantes de medicina têm, tipo, passe livre. Como é que funciona isso lá, Samantha? Não, é muito legal. É um hospital universitário, realmente, da UFSC. A estrutura é literalmente hospital universitário, corredor, nossa sala de aula. Então, assim, às vezes tem professor que fala, gente, vamos dar uma olhada lá. Tem um paciente internado, bora lá. E é tipo assim, Isso é muito, legal. muito massa. Então é aula prática, 7h30 até, sei lá, 10 horas, vamos supor. 10 até uma aula prática, coloca o jalequinho, vamos ver o paciente e tudo mais. E a gente tem total, o nosso crachá, assim, nos libera completamente nesse quesito. Então a gente só chega na educação, obviamente, porque são médicos formados. Então a gente fala assim, eu sou estudante ali da 5ª fase, eu queria saber se daria para eu acompanhar essa cirurgia. Vem, entra aí, fica à vontade. A gente tá fazendo tal cirurgia porque tal caso tá indicado, enfim. Então você chega muito, e o hospital é enorme. Então assim, tem gineco, tem pediatria, tem cirurgia, tem clínica, tem emergência, tem tudo. Então, Chegou lá, deu o cara crachá. Exato. E sem contar que tem muitas ligas acadêmicas que dão um plantão ali por fora. Então, geralmente você passa por uma prova de teste e você consegue um número X de plantão para você ganhar um certificado, enfim, que é mais burocrático para você ter o certificado. Sim. Mas se você falar, eu não sou de liga, eu só queria realmente acompanhar porque eu gosto da área. Beleza, entra aí. Sabe? Então, a liga ganha o certificado. Eu, por exemplo, fiz a liga agora no Hospital Florianópolis, acabei de concluir. Então, eu realmente atendi os pacientes ali no pronto atendimento. E como é que foi? Foi maravilhoso. Foi incrível, gente. Sério, foi o melhor estágio da minha vida. Foi incrível. Mas é porque punk. É punk. É punk. Mas... Sai de lá, tipo assim, pô, cara, como... Ela conta as histórias, Nossa. assim. pra gente ver, Você pô, se cara, envolve. tipo, como... Se envolve bastante. Tipo, cara, como que a minha vida é boa, né? Nossa, muitas vezes ela chegou Várias em casa vezes. contando histórias de pacientes. De e coisas tudo bestas, assim, que você ela, aprecia. como a gente, né, tem que valorizar mesmo, porque E de tem tudo, muitas assim. histórias, né? Não só da doença, da vida da pessoa. A pessoa chega, às vezes, e você tem que ter a sensibilidade de... Tipo assim, você como médico não vai mudar nada em relação àquela situação, mas o paciente não tem mais com quem falar sobre isso. Então, você só fica ali escutando, sabe? Então, passando por tal situação difícil. E você tá ali pra acolher. Eu vou falar que eu sei. Porque às vezes o aluno marca o atendimento comigo não para resolver questão de física. Ele vem e fala da mãe. Que meu pai falou que é meu último ano de curso e não vai mais pagar para mim. Cara, a gente escuta de tudo no Tira do Filho. E tu se Tem envolve, aluno que vem com uma sabe? fórmula mágica. Professor, não tem uma fórmula mágica para eu passar? Cara, não tem. Não tem, né?
E a gente tem que saber dar uma filtrada. Tipo, não, eu tô aqui, tô fazendo essa parada. Quando eu sair daqui, é minha família. Porque É difícil, são coisas que tu vais aprendendo a levando, dar uma separada, né? Porque aquilo que a gente estava conversando antes de começar, né? Ninguém convida um médico para uma coisa boa, é só problema, né? Né? Ô, doutora, numa dessa, pô, obrigado por tudo. Quando às vezes tem gente que tem essa consciência, né? Porque às vezes tu não vai só fazer o teu trabalho. Não, cara, eu vou tentar dar o máximo de mim para resolver pelo menos esse problema dessa pessoa. Essa pessoa já tem tantos problemas. Vou tentar tirar um, pelo menos. Sim. Não, Né? e é muito legal, porque acho que o médico, ele se... É claro, tem profissionais, né? Mas inúmeros plantões, eu não fui ao banheiro. Não bebi água, não comi. Isso acontece. Total. Porque Porque tá- você quer... É que ela Pega ali, vamos lá, gente, exame, cadê o retrato? Tipo assim, você quer resolver, você quer... E é muito legal quando você se dedica dessa maneira, você tá com a bexiga explodindo no final do plantão, e chega um paciente, nossa, quantas vezes que eu já não me emocionei com o paciente falando assim, nossa, doutora, obrigada, tá todo mundo ali no corredor te elogiando que você... Chama de doutora. É, Total. Que? De jaleco, eu amo, me emociono muito. Deus, Tá todo até mundo no ontem corredor. usava fralda, Charlie. agora é doutora. merda. Doutora! Exato. Doutora. E tá todo mundo no corredor te elogiando que você tá atendendo rápido pra rodar a fila e tu fica... É porque ela até comenta em casa, meu Deus, eu não consigo ver aqueles pacientes, porque eles já estão ali, já estão Já numa tá situação, difícil. Cara, já tá numa situação ruim. né, frágil, Exato. tal, tá com problema para estar ali. E aí ela fica incomodada de ver a fila, e aí Exato, quer... bora, gente, exame, vamos lá, fazer roda, bora. exame. E às vezes você não vai no banheiro pra atender mais rápido, vai fazer tudo isso. Mas é muito gratificante quando um paciente chega e fala isso. Claro, né? Isso, assim, o que eu torço, assim, é que para que esse teu brilho no olhar se perpetue por muitos anos. É isso, né? Né? Torço também. Falo por mim, esse ano completou 22 anos que eu tô dando aula. E o meu brilho no olhar permanece o mesmo. Durante 22 anos, né? Sei que talvez eu não vou ter mais esse pique durante muito mais tempo, para poder trazer toda essa informação pra galera. Então já aproveita aí, ó. Quem quiser ter aula comigo tem tela agora, né? Daqui a pouco eu já vou parar, né? Já estamos investindo em outras coisas, mas isso é muito importante. Que a gente consiga fazer o que a gente quer fazer, do jeito que a gente quer fazer durante muito tempo. Falando em quer fazer, Samantinha, agora eu vou te fazer uma pergunta. Meu Deus. Essa pergunta você não pode errar, Samanta. Meu Deus! Em hipótese alguma. Meu Deus. Felipe vai colocar na tela para nós. Samanta, eu não sei nada de física pro próximo semestre. O que eu tenho que fazer? Entra na turma semestral. Então fala pra galera da turma semestral, Samantinha. Galera, se vocês querem melhorar em física, este é o homem, tá bom? Este é o homem. Fez a minha mãe entender física, tá? E a gente olha nessa família, a gente Tirei não a Charlene tem- de casa. Meu Deus. A gente Charlene não saiu a tem- trazer da carona, já subiu, já tá com o Isso, microfone falando. A gente não tem genética de física nessa Não, família. não A gente tem. é horrível. Eu sou péssima, eu era péssima. E hoje eu amo eletromagnetismo. Eu gosto de dualidade, onda-partícula, de física moderna. Eu amo. Graças Então, a Deus. assim, graças a Deus. Então, 3 de agosto vai abrir turma nova, semestral de Thiagão. Tá? É isso. Já Felipe, garanto. bota na tela pra galera aí, tem um bannerzinho. Então, meus queridos, minhas queridas, dia 3 de agosto, beleza? Para você que tem muita dificuldade, não só com a física do vestibular, mas com a física em si, é um curso totalmente nichado para os vestibulares de Santa Catarina. Então, a gente vai falar sobre a prova da UFSC, sobre a prova da CAF, sobre a prova da UDESC. Se você escanear o QR Code, está aparecendo aqui do ladinho, tá do lado esquerdo ou do lado direito aqui, Felipe? Direito. Lado direito, beleza? Escaneia aí, onde vai ter um vídeo, onde nesse vídeo eu explico passo a passo como que funciona cada curso. E também nesse mesmo QR Code você vai entrar em contato com o nosso comercial lá, onde vai mandar o link para você, os materiais, todas as dúvidas que você tem. Então, aulas ao vivo todas as semanas, tira a dúvida todas as semanas, aulas de estratégia, que é o que basicamente nós estamos conversando aqui todas as semanas, todas as aulas que a Samantinha assistiu para ingressar em medicina na UFSC, Que fizeram milagre. que fizeram milagres, estarão disponíveis para você lá. Lista de exercícios, tá tudo lá. Só apontar o QR Code aqui e seja feliz estudando comigo a partir do dia 3 de agosto. Aproveita que essas turmas estão acabando, daqui a pouco eu vou me cansar. Vou lá com a Samantinha, não com o paciente, Pelo amor de Samantinha. Deus, não. Tá? Pelo amor de Beleza? Deus, não irá. E, gente, aproveitando esse gancho, tá? Gostaria de agradecer muito pela presença de vocês hoje aqui, tá? Foi um bate-papo bem tranquilo, viu, Sharon? Eu falei que ia ser tranquilo. Porque assim, eu né? não sou a que fala tão bem quanto ela, mas Mas já enfim, trouxe mas junto. tá super legal. Fala super bem, bacana, super bem, super maravilhosa. bacana. E gostaria de
Antes de finalizar, pedi pro Felipe colocar mais uma tela aqui. A gente vai desafiar os alunos agora. Até então, a sala dos aprovados trazia os alunos aprovados, né? E eu me desafiei, ideia do nosso diretor Lohan, que está ali, a trazer alunos que vão fazer prova do vestibular esse ano aqui no estúdio, para eu ensinar essa galera ao vivo aqui para todo mundo ver, né? Então, está lá no meu Instagram, está aparecendo aqui do lado agora. Tem um... Qual a frase que está escrito aí, Felipe? Que eu já me esqueci. Eu ensino você ao vivo. Isso, eu ensino você ao vivo. Comenta nesse post aí, beleza? Eu quero participar do programa. Comenta lá, que a Fernanda da equipe vai chamar você, vai selecionar você para estar aqui sentado comigo. Nunca vi você, mas quero conhecer você aqui no meu estúdio, entender a tua história, de que escola que você veio, se é pública, se é particular, se você trabalha para estudar à noite, se você só estuda de madrugada, se você trabalha de madrugada, se você tem filho, se você não tem filho, se você mora sozinho, você vai aprender de qualquer jeito, porque tudo é possível para quem acredita. E eu acredito muito no que eu faço, beleza? Então, se eu conseguir para várias pessoas, certamente eu vou conseguir para você também. Comenta lá no meu Instagram e boa. Agora sim, Samantinha, um recado final. Qual foi a tua experiência, em resumo, de estudar no Raciocina Físico? O que mudou na tua vida? Mudou, primeiro, ir bem na prova. Vamos falar bem, assim, Sim, né? Melhorar muito na prova, mas eu acho que é a sensação de segurança de caminho certo. Porque eu acho que uma coisa que eu sentia muito eu tô me matando de estudar, mas eu não tô saindo daqui, eu tô patinando nesse gelo e eu não tenho certeza do que eu tô fazendo nessa física, porque eu não consigo entender a prova, não consigo entender a questão, eu tô me esforçando, mas não saio do lugar. E eu acho que a partir do momento que eu comecei a ter aula contigo, foi muito essa coisa de, caraca, é isso que cai mesmo, né? Uma vez, eu lembro até um exemplo, tu falou assim, por isso que o trabalho da força-peso aqui seria nulo. Nunca tinha visto essa frase em toda a minha vida. E eu pensei, cara, isso é muito uma coisa de UFSC. Absurdo uma coisa de UFSC. Então, ter essa noção de, putz, eu ainda não vi todas as matérias, porque a gente estava tendo dinâmica, depois foi ver eletrostática, depois foi ver, mas eu tô no caminho certo. Então, teve essa serenidade de, eu vou confiar no cara e eu vou fazer acontecer, sabe? E deu certo. Tirei 9,27 na prova, saí de 4 pra 9,27. Chuva de 9 aqui, ó, produção. Tchau, Paulo aqui, ó. Isso aqui é chuva, que isso, maravilha. E agora, vamos ver o outro olhar. Charlene, como que foi a primeira sensação de receber a Samantha em casa, após a primeira aula do curso, depois de uma semana fazendo o curso, 2 semanas? O que tu viu assim nela? E o que isso mexe com os pais em casa? Porque até então era um problema que vocês tinham, era uma dor que vocês tinham, que começou a ser sanada. Como é que foi isso aí? Sim, porque as outras matérias ela até estava dominando até então, só que ela viu que física realmente, de fato, ela não evoluía. Ela fazia os simulados, ia fazendo as provas, nada resolvia. E aí veio essa opção ali, né, que ela falou, não, tem um cursinho ali de física, Salvador, que vai salvar minha vida. Ela veio, e aquilo ali para nós foi maravilhoso, porque até então ela estava chorando em casa, desesperada, que ela não ia passar, porque era isso que física baixava muito a nota dela, porque ela tirava 4, né? Que a evolução foi enorme. Então, eu até me lembro do primeiro dia que eu trouxe ela, que fica ali no centro, né? E aí eu lembro que era um dia, era de noite, que ela veio fazer. Madrugada. Quase madrugada, estava chovendo, e eu lembro de você até levar ela com guarda-chuva no carro. Isso eu não lembrava. Foi o primeiro dia de aula dela, que eu vim buscar ela daí no centro, você até trouxe ela de guarda-chuva. Cara, me lembro, na frente do mercado público ali embaixo. Ali, sim. Que eu estava meio perdida, não sabia direito onde é que era. E ali, assim, eu vi, não, com certeza vai dar certo, né? Não tem como, loucura. Porque deu para ver sua dedicação mesmo, assim, que a vontade, né, de fazer com que o aluno, é o propósito, né, na verdade isso, né? Para fazer com que o aluno realmente consiga. Então eu falei, vai dar certo, né? Não tem como. E depois só foi melhorando, né? Foi fazendo os simulados e graças a Deus deu tudo certo. Tirou uma nota excelente e foi, graças a isso que realmente ela conseguiu passar e hoje a nossa doutora. E não foi qualquer prova. Que vestibular tu fez? 2023. Então, vestibular 2024. Não foi uma das provas mais simples. Aumentou 2 pontos tinha a nota de corte. Isso, foi uma época que aumentou muito a nota. Foi para 86 pela primeira vez. Foi super intenso. Foi bem intenso. Física diferenciou muito para mim a nota. Foi fundamental. Cara, que coisa boa, né? Ótimo, Eu fico muito feliz, né? Muito feliz muito mesmo. Bom. Samantinho, o que o prof te deseja de verdade é muita sorte nesse teu caminho, tá? Muito comprometimento, principalmente, né? Vão ter dias que
não vai ser fácil, né? Não do trabalho, não do teu novo empreendedorismo, mas, tipo, vai ter dia assim que... Mas, cara, segue firme. Não, hoje eu vou fazer, hoje estou um pouquinho cansado. Talvez hoje eu vou fazer um pouquinho menos. Amanhã eu faço um pouquinho mais, hoje eu vou ver um filminho, vou ver, porque nem sempre a gente consegue ser full time pra tudo, né? Hoje tu é jovem, tá cheio de gás, cheio de energia. Só que essa profissão de lidar com o ser humano, à medida que os anos vão passando, ela vai dando uma sugada na gente. Suga, sim. Suga, né? Porque às vezes o paciente, ele vai te ver mais como um consultor, como um tipo, cara, vou largar meus problemas no peito desse cara agora. Vai estar lá só pra, como tu falou, às vezes quer só bater papo. Entendeu? E tu tens que ouvir, claro, ajudar, dar um conselho, se tu já tiver vivido aquilo ou não, ou experiências que tu já convivesse. Olha, teve um paciente aqui que tinha uma situação, ele fez isso. Não sei se pra ti vai funcionar, mas, né? Mas o grande lance é tentar dar uma filtrada. Agora sair do hospital, agora eu vou pra minha casa, vou com os meus pais, vou compartilhar o dia sim, mas eu vou compartilhar mais coisas boas, né? Porque às vezes quando a gente se entrega muito, e falo isso com essa experiência de 22 anos, quando a gente se entrega muito por uma coisa, quando algum aluno ele não consegue, cara, te joga lá embaixo. Eu já passei por isso. E é muito ruim. Criar uma expectativa, tipo assim, não, cara, acho que o cara tá pronto. E aconteceu alguma situação, dia da prova, que ele não conseguiu desenvolver, ficou nervoso, se perdeu no tempo da prova e foi tudo pro pau, né? Mas não, tens que... Ano que vem tem mais, vamos chamar isso pra cá pra conversar de novo, né? Então, essa é a dica que eu te dou, mas eu tenho certeza que você vai ser uma profissional e já está sendo uma profissional. Já está sendo chamando de doutora aqui. Já está sendo chamada de doutora. Já está tirando foto com os outros na rua. Que é isso, hein, Samantinha? Que loucura. Boa, né? Gente, obrigado pela presença no Sábados Aprovados, segundo episódio. Foi um episódio sensacional. Eu adorei bastante. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like aqui, se inscreva no canal, deixe seu comentário, que a gente vai trazer muitas pessoas aqui ao longo desse ano, professores, pais, mães, filhos. Eu quero trazer pessoas do ensino médio também aqui. Alunos com 15 anos, pegar mini Samantas. Isso é bacana, né? Isso é muito legal, né? Porque a ideia do canal aqui é trazer o que não tem na internet. Hoje tem muito podcast, onde os professores vão, o que mais cai na UFSC? Aí, você tem na internet, joga no Google, joga... Mas essas vivências, essas trocas, né? Talvez a gente já tenha ouvindo... Então, para você que viu muito a Samantha, você que é fã da Samantha, na internet, hoje você teve a honra e a exclusividade de conhecer a mãe da Samantha. Que é quem está por trás... por trás disso. Que é quem está por trás dessa trama, né? Mas qualquer dia vão arrancar o pai da Samantha também, né? Esse aí vai ver bem aqui, ó, fala igual aqui. Então tem quem puxar. Tem. O pai, olha. Aí tá certo. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigada. Agradecer a todo mundo que trabalha aqui na Raciocínio Física, nosso diretor Lohan, nosso técnico Felipe, Edson na nossa direção de marketing digital, a Fernanda, nosso comercial, a Thaís da nossa contabilidade, todo mundo que trabalha, a Cris trabalha na questão da limpeza da sala. Então, assim, ó, o Prof tá muito contente de trazer esse tipo de conteúdo para vocês, um conteúdo rico de experiências que espero que tenha inspirado você, que está nessa jornada, ou às vezes já está até no ensino médio, começando e se inspirou aí na Samantha para seguir o mesmo caminho que ela. E eu sou a prova viva de que o caminho dela foi trilhado com absoluta eficácia e você pode conseguir fazer isso também. Então, beleza? Tamo junto. Até o próximo episódio. Um beijo grande. Valeu!